Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês outra vez. Lembrando, estamos aqui substituindo o âncora desse programa, TVI News, que é o jornalista Barbosa Filho, que encontra-se em viagem. Nós temos que lembrar aos nossos telespectadores que você pode nos acompanhar através da 24.2 do canal, ou então pelo YouTube TVI Oficial, que é muito importante que você nos dê essa audiência. Porque essa é uma emissora local. A gente não tem rede nenhuma que nos acompanha, como as outras maiores, as poderosas têm. Mas acontece que a gente faz a nossa parte e acredito que a gente está fazendo direitinho. Mas conto com o seu compromisso, com a sua força, com o seu apoio. Bom dia, Tamires, aqui é a nossa produtora que está nos assessorando aqui durante essa ausência do jornalista Barbosa Filho. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente e junto com dois grandes jornalistas, né, da nossa região. Toné daqui a pouco vai apresentar ele, mas fiquem aí porque o cara é porreta, né, como dizem muitos por aí. Eu vou falar um pouco, né, da previsão do tempo. Hoje é sexta, né, sextou, e será que vai dar praia para o povo aí que mora em Ilhéus, o povo aqui também de Itabuna, se quiser curtir uma prainha no final de semana, será que vai dar praia? Segundo o clima-tempo, hoje está fazendo 27 graus, a sensação térmica é de 30, o tempo está um pouco nublado, né, em Ilhéus. A previsão de chuva é de 50%, a umidade aqui está boa, né, que está acima dos 76%, enquanto muitas outras cidades por aí no Brasil, né, tá sofrendo com a umidade baixa. Aqui a nossa umidade está acima da média, né, que é de 60%, e o vento está 16 km por hora. Já no sábado, em Ilhéus, vai estar com a previsão do tempo de 29 a máxima e 22 a mínima. E no domingo a mesma coisa, 29 e 22 a mínima. Já em Itabuna, hoje está fazendo 27 graus, está um pouquinho nublado, mas está fazendo calor, né? A previsão de chuva já é um pouco menos que em Ilhéus, está 50%, a umidade está boa, também está 75%, e o vento está 16 km por hora. Já no final de semana, a previsão do tempo é de 20 graus a mínima, 30 a máxima, e no domingo a mesma coisa, 20 graus a mínima e 30 a máxima. Volto aí com Toné. Obrigado, Tamires. Nós estamos hoje aqui, temos a oportunidade de trazê-lo aqui como convidado, um colega, um amigo, extremamente inteligente, que todo mundo conhece. Quem não conhece vai conhecê-lo a partir de hoje. Politicamente integrado a todos os fatos da história política de Itabuna. Quem não conhece? Paulo Lima. Bom dia, Paulinho. Bom dia, minha amiga Maria Antonieta. Bom dia, a produtora do programa, a estudante de jornalismo de comunicação Tamires. Um bom dia para você, meu amigo telespectador, internauta, assinante. Ô Papo, você está assistindo aí, um beijo, Papo. Que prazer estar aqui com essa ícone da comunicação regional. Também, como ela adjetivou-me, ela também conhece os bastidores da política local, da política regional baiana, brasileira, altamente competente, uma jornalista respeitada, admirada, amiga dos amigos. Agora, não pise no calo dela não, que a resposta vem direitinho. Ela manda um míssil assim, pum! Obrigada, Paulo, por suas palavras carinhosas. Eu acredito, muitos adjetivos aí eu até acredito, aceito. Porque às vezes a gente fica assim, sabe, Paulinho? Eu digo, santo de casa não faz milagres. Aí, às vezes, tem que trazer gente de fora para valorizar a prata da casa. Porque quando não dá certo, procura os daqui. Mas eu não vivi a vida inteira pensando nisso. Problema deles. E quem escolheu. Escolheu mal, azar. Agora se virem. Se virem nos 30. Mas, Paulinho, a gente vai falar hoje aqui. Nós estamos há 10 ou 9 dias das eleições. Acho que há 10 dias das eleições. Há 10 dias, né? 10. A gente vai ter que ir às urnas votar para escolher o próximo mandatário da nossa cidade. E esse é realmente um ato de profunda reflexão e de muita responsabilidade. A gente vai mudar. Tem 4 anos. Se você não gostou que tá aí, vamos mudar. Se você gostou, vamos levar adiante. Mas a gente tem que fazer um retrospecto desse trabalho e a gente tá aqui para isso.
Se foi bom, se foi ruim, se foi positivo, o que foi negativo. A gente vai falar sobre isso. Tanto administrativamente, como politicamente. Não é mesmo, Paulinho? Justamente. E no final, o Paulinho ainda vai me dar a nota dessa gestão aí, que eu sempre costumo fazer, de 1 a 10 da nota aqui. Sudré, as notas do Sudré foram baixíssimas, 6, 4, 5. Sudré não. Você acha que se ele já foi professor, ele realmente não aliviou para ninguém. Paulinho, mas vamos começar a falar sobre a política. E a política que interessa a nós aqui é as duas principais cidades do sul da Bahia, que é Ilhéus e Itabuna. Uma não pode viver sem a outra. Não adianta dizer, porque Itabuna é melhor, ou Ilhéus é melhor. Não. A gente depende uma da outra. E isso é muito importante. A gente não pode fazer. Ilhéus nunca tem que dizer que é nossa inimiga, que lá tem as coisas melhores. Não. O que tem de melhor lá é a praia. E isso é ali pertinho, a gente vai e usa tranquilamente. A maioria das pessoas aqui em Itabuna, todo mundo tem casa lá. Você, por exemplo, na Tulha, que as pessoas falavam muito, 80% das pessoas que têm casa lá de veraneio, realmente são pessoal de Itabuna, né? Itabuna. Tanto que com os candidatos iam pedir voto lá, o pessoal de Ilhéus assim, não, só tem gente de Itabuna, não vai nem lá, porque não tem voto lá. Só tem povo de Itabuna, você vai pedir em Itabuna, aqui não. É brincadeira, né? Brincadeiras à parte, eles tinham uma certa razão. Mas, Paulinho, vamos falar primeiramente sobre o movimento que está acontecendo nesses últimos minutos da campanha eleitoral. Tanto aqui em Itabuna como em Ilhéus. Mas vamos começar por Ilhéus. Ilhéus nós temos candidatos que tem que tem uma certa mais prestígio, que estão aparecendo mais, tem mais visibilidade, que é a candidata do PT, a ex-reitora da UESC, que é Adélia Pinheiro. Temos o empresário Valderico Júnior e temos o candidato do atual prefeito Mário Alexandre, o Marão, que é o Bento Lima. Faz uma avaliação aí, Paulinho, desses três aí, qual seria que você acha que tem mais possibilidade de chegar lá? Depois a gente fala do escândalo, mas vamos ver assim, qual é o que teria mais possibilidade de chegar ao final, de ser eleito prefeito? Eu vou começar a analisar isso com a frase de Magalhães Pinto, que dizia que a política é como as nuvens, né? Ele dizia que eu estou conversando com você aqui, a gente olha para as nuvens, ela está numa formação. Passou 5 minutos, 10 minutos, nós olhamos para isso mesmo, o vento já mudou a configuração dessa nuvem. E você pode jogar isso, traduzir isso para o mundo da política. Você veja que vinha tudo bem em Ilhéus, aí essa disputa do candidato do prefeito Marão, né, o Bento Lima, a Adélia Pinheiro do PT e o Valderico Reis do União Brasil, com apoio de ACM Neto. A Adélia Pinheiro, professora com apoio do governo do estado, e Marão se situando nisso aí. Mas Marão é da base aliada, Paulo. É da base aliada. Da base PSD, aliada. Que é realmente um partido forte, por exemplo, aqui na Bahia. Que é o senador Otto Alencar. Justamente. Eu tenho a impressão que o PT, sentindo que vai perder a eleição nas principais cidades da Bahia, como está perdendo as projeções, todas elas estão indicando que o PT perde nas principais capitais aqui do Nordeste, uma projeção que saiu esses dias aí nas redes sociais. Nas principais capitais do Nordeste? As principais capitais do Nordeste? Exato, as principais. Mas veja bem, Paulinho, peraí. Tem algumas capitais, inclusive, que eles nem têm candidato. Não são da majoritária, eles não são candidatos. Não é do PT. Não é do PT, Recife. Exatamente. Recife. Às vezes é vice, às vezes estão apoiando, mas não é cabeça de chapa, da majoritária. Né? Aracaju mesmo, a candidata aí, segundo a projeção que eu li aí, antes de ontem, a Aracaju, a candidata do PT, está em 5º lugar. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar, né? E assim, e aqui na Bahia, as projeções indicam que... Na capital, por exemplo. Bruno, 74%, 74,4%. Bruno Reis, que é da União Brasil. Esse quer dizer, esse vai dar logo, bater o martelo logo no primeiro turno da eleição. E Ilhéus são essas coisas da política. Eu sempre tinha avaliado, Maria Antonieta, que o PT... Se ele não tomasse cuidado, o PSD de Otto Alencar e o Avante do Carleto iriam engolir o PT. E eu tenho a impressão que nós daqui a pouco entraremos nesse assunto do que aconteceu em Ilhéus ontem. Isso foi armação, e própria armação, no meu conceito, do próprio governo, para poder beneficiar a candidata do PT, a professora Adélia Pinheiro. Mas para ir em cima de um aliado e de um partido forte, como é que é o PSD, que é aliado mesmo de Otto Alencar, do senador Otto Alencar,
faz parte do governo há muito tempo. Agora o Marão tomou uma posição firme, eu acho. Ele foi homem, viu? Foi homem, Encarou. encarou o problema, vai encarar, e isso vai ter um desfecho muito sério na Associação Municipal de Ilhéus. Sim, agora vamos partir então para o escândalo. Pois não. Mas agora, o que eu acho estranho, causou estranheza, para muita gente, foi essa operação chamada como é, barganha, se não me engano, da PF. Então, acontecer apenas 10 dias, na reta final da campanha, não é? Aconteceu e foi forte. Foi em cima de quê? Do prefeito, do candidato dele, Bento Lima, que foi ex-secretário de gestão, de outro, parece que mais 2 agentes públicos e mais 2 empresários que acho que prestam serviço à prefeitura. Desculpem, a administração. Não sei. Então, ficou realmente um negócio meio esquisito. E aí, nesse mesmo momento, Paulo, que fizeram, tinha uma pesquisa aí saindo do forno que a União Brasil mandou fazer. Quer dizer, eu acho que devia favorecer ao Valderico Júnior. Devia favorecer. Impugnaram, bloquearam a pesquisa. A pesquisa não pôde ser, foi registrada, mas não pode ser divulgada. Então, aí não está entendendo, quer dizer, esses 2 focos de oposição à Adélia, ao PT, eles quiseram anular. Estou errada na minha leitura? Não, porque eles estão avaliando já a eleição de 2026. Se o PT Para governador, você quer dizer? Para governador e presidente de república. E voltando um pouco, recapitulemos a história política brasileira recentemente, Tonete, aquela candidatura da Rosiana Sarney à presidência da república, que armaram um esquema, envolveu o marido dela e encontraram não sei quantos milhões. Aquilo ali também foi outra armação. E sempre rola dinheiro, né? Foi outra esquema para desestabilizar a candidatura da Rosiana Sarney e desestabilizou, porque ela estava numa amplitude muito grande nas pesquisas. Estava lá em cima. Estava lá em cima. E aí aconteceu aquele fato. Como agora, na boca de uma eleição, se prepara uma dessa aí em relação à política de Ilhéus. Ô Paulinho, eles disseram o seguinte, justificar, não foi porque agora não. Essa operação a gente já estava sendo sob investigação. Sob investigação, e por que deflagraram agora? Quer dizer, durante 4 anos, e agora faltando 10 dias para a eleição. Resolveram entrar em ação, mandavam invadir. Descontraram o dinheiro, quase 900 e tantos mil, na casa de mas o Marão deu uma nota através da sua assessoria de imprensa, dizendo que o dinheiro que encontraram na casa dele, na casa do Bento, não foi encontrado dinheiro nenhum. Aliás, na casa dele encontraram 27 mil reais. Ele disse, despesas pessoais. E se tratando de um prefeito, 27 mil reais é fichinha, é muito Justamente. pouco. Ele pode explicar e justificar. Ele tem como explicar esses 27 mil. Ele não pode explicar, os 900 mil, que eu não sei onde acharam, na casa de quem que isso não foi divulgado. Não foi revelado o nome da casa de quem eles acharam esse dinheiro. Mas diz que acharam esse dinheiro lá. Então, agora fica assim um negócio, um escândalo. Qual seria agora o caminho de Marão? Você não acha, Paulinho, que isso foi um tiro no pé para a campanha de Adélia? Justamente. Armaram, porque você tem que analisar, quando você faz determinadas coisas na política, você tem que analisar os prós e os contras. E isso vai dar certo? E se não der, quem será o beneficiado? Onde é esse desfecho? Qual é a embocadura disso? Vai desaguar aonde? Quem é que vai ser favorecido, mano, no próximo, quem vai ser beneficiado? Desse domingo a 8 que vem? Quem será? Valderico? Adélia? Bento Lima? Como é que o eleitor ilhéense está encarando, está analisando todos esses fatos? Que vai ser o juiz final disso aí, é o eleitor, é o cidadão, a cidadã ilhéense que vão dizer, que vão avaliar, vão questionar, vão refletir, né? E dizer, bom, eu vou dar meu voto agora em quem eu vou dar depois desse imbróglio todo. E até porque, eu digo que foi um tiro no pé, porque Marão, chateado, revoltado, que estão querendo, eu ainda vou falar sobre isso, expulsá-lo do partido. Então, esse pessoal que é de Marão, revoltado, se não houver chance mais de Bento ser candidato, vamos para onde, Paulo? Eu acho que deságua no Valderico Reis. Então, foi um tiro no pé, Paulo. No Valderico Júnior, né? Valderico Júnior. Foi um tiro no pé, Paulo? Claro, justamente. Porque para ela não vão. Não. Não vão, para o PT não vai. Não, de forma nenhuma. Esses votos não irão migrar para o PT, não. Não vão? Não. Porque, segundo consta, a gente não sabe, a gente podia saber a partir dessa pesquisa. Vocês só ficam dizendo,
Adélia subiu muito, sim, mas subiu para onde? Entraram na justiça também, impugnaram a pesquisa. Foi? Lá, Ilhéus, que você falou aí? Não, eu tô dizendo assim, que a Adélia tá bem nas pesquisas, sim, mas ninguém viu. Ela subiu nas pesquisas, subiu aonde? Subiu o morro, ela não tem até hábito, né, costume de subir justamente. No morro. Ela é uma pessoa mais fina, não tem nada a ver isso. Pode ser fina, mas é candidata e a gente tem que respeitar. Exato. Nós estamos numa democracia, todo mundo pode ser candidato. Todo mundo não, né, que o bandido tá preso, não pode. Mas, aí Marão encarou. Da base aliada ele encarou. Disse, eu não vou desistir, ele continua. O PSD divulgou, repara só a confusão. O PSD, a executiva estadual, divulgou uma nota dizendo que está averiguando os fatos e sugere que o Bento retire a sua candidatura para apoiar a Adélia. Tá certo isso? Ele não vai fazer isso nunca. Não vai fazer isso nunca. Isso é sugestão que o partido você faça para um candidato? Estão resolvendo as coisas, averiguando os problemas internos, e aí dá uma nota dessa? Exato. Sugerindo que o candidato deles desista. E por que não falou isso antes? Porque Marão disse que ia até o fim e encarou. E vai continuar encarando. Mas, Paulinho, você não acha que eles vão caçar a candidatura de Bento? Se caçarem a candidatura de Bento, a derrocada pro PT aí é que vai triplicar lá em Ilhéus. Como a gente falou aqui, esses votos vão migrar para Valderico. Não tem para onde ir mais. Aí é que vai ser difícil. Difícil. Aí hoje eu estava lendo, eu mostrei até para Paulinho aqui, a coluna de Marcos Vence, o articulista político. Na próxima semana a gente também vai trazê-lo aqui para a gente discutir sobre esses assuntos dos bastidores, para ver qual é as incoerências, as dúvidas, as malandragens. E ele diz o seguinte, que essa sugestão de retirar a candidatura do Bento é um negócio é muito feio isso, não é? E até porque o que ele acredita, o Otto Alencar diz que pode expulsar o Marão do partido. E já está rolando nos bastidores, segundo o Marco Vence, de que o Marão, se isso acontecer, vai apoiar Fabrício Pancadinha aqui de Solidariedade. Imagine agora. Você está sabendo, Paulinho, qual é a sua avaliação dele? Eu acho que nessa pressão que estão fazendo em cima do Marão, a saída dele é para isso. A saída dele é para isso. E que ele não vai continuar com esse grupo, na minha opinião, na minha avaliação, também que você acha, que quando terminar, baixar a poeira dessa eleição, que ele vai tomar um novo rumo político lá em Ilhéus, em relação à eleição de 2026. Você acha que ele vai sair fortalecido desse imbróglio? Marão? Aí dependendo do que vai acontecer essa semana aí, ver qual é a posição do PSD de seu Otto Alencar. Mas eu acho que ele não vai retirar a candidatura de Bento, não. Bento não vai retirar a candidatura. Eu acredito que não. Se ele chegou até aqui, você acha que agora vai dizer, não, sai. Ele não vai sair as armas agora, não. Eu acho que não. Se ele encarou até agora, exato, eu acho que... Né? Agora, eu fiquei, Paulinho, admirado, não é bem admirado, surpresa dele ter uma atitude dessa, de encarar. Porque o PSD é um partido forte, na Bahia principalmente. Ele lançou um vídeo ontem aí, tá nas redes aí, ele deu um depoimento, né? Que pela declaração dele, ele vai continuar firme até o último dia da eleição. Ele soltou um vídeo ontem, né? Soltou um vídeo aí nas redes, o prefeito Marão. Ele vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim. Por sinal, até um vídeo muito bem feito, né? E ele falou muito bem, e ele sabe, né? E na nota, segundo Marcos Vence publicou hoje, tem se falando que a executiva do estadual do partido questiona. Augusto, em nenhum momento aqui, interviu na candidatura de Bento lá, embora seja do mesmo partido. Qual seria o interesse, então, de Marão em apoiar um candidato de oposição ao seu próprio partido, porque o Augusto Castro é do PSD, do mesmo partido do Marão lá. Então, qual seria, Paulinho, na sua opinião, o interesse de Marão de investir numa campanha aqui? Olha, eu soube que o Marão já vem se desentendendo com Augusto Castro. Se desentendendo desde a campanha
da esposa de Marão, a atual deputada Soane Galvão, nos compromissos que foram firmados e depois... aqui não cumpriu. E depois o prefeito Augusto Castro não cumpriu. E aí o prefeito Marão... Mas aqui o prefeito não era aquele Zé Alberto? Não era o candidato Isso dele? foi depois. O lançamento, o surgimento da candidatura de Alberto a deputado estadual foi depois que Marão se posicionou que o Augusto não cumpriu os acordos. Que foram feitos. Exato. Aí foi que Marão não mais ficou sendo aquele mesmo Marão em relação ao prefeito Augusto Castro de Itabuna. Agora, me diga, o que é que você... Eu falei a avaliação sua, Paulinho. Qual o interesse dele? Sim, mas qual é esse interesse? É positivo para a campanha de Pancadinha esse apoio, nesse momento, esse apoio de Marão, que é de outra cidade, de Ilhéus? É positivo porque Marão parece que desde o começo também, lá atrás, já apoiava o Pancadinha, já tinha um relacionamento muito bom com o Pancadinha. Se acontecer realmente, como está acontecendo aí, isso tudo, esse imbróglio lá da política de Ilhéus, não vejo nada demais de o prefeito chegar aqui e vir apoiar a Pancadinha. Porque essa eleição é um avant-première, essa eleição municipal no Brasil hoje é um avant-première das eleições de 2026 para governo de estado e para a presidência da República. Né? É um avant-première. Vamos ver, o quadro vai se delinear após o resultado das eleições no Brasil agora. Dia 6 de novembro. Porque mesmo estando inelegível, o ex-presidente Bolsonaro demonstra ainda muita força nesse país. Muita. Ele está percorrendo o Brasil, né? Infelizmente a Bahia não entrou nesse roteiro do presidente, né? E nós vamos analisar isso mais pra frente, eu acho que você vai analisar isso aí. Porque eu acho que... Quando entrar na política local aqui, porque a não vinda do ex-presidente Bolsonaro a Itabuna e a Ilhéus e a Bahia. Agora, voltando ainda a Ilhéus, aí eu venho, se as coisas estão bem lá, não precisava disso, dessa operação, desse escândalo. Um escândalo. Foi ruim. Foi ruim para Ilhéus, foi ruim para Itabuna, foi ruim... Foi ruim para o governo da Bahia. O governo da Bahia também ficou exposto. Exato. Ontem estava na CNN, na Jovem Pan, em tudo quanto é de lugar, Globo News. Estava no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, em tudo quanto é de site. Uma coisa surpreendente e muito grandiosa. Foi realmente uma porrada muito grande. Mas, como você disse, Paulinho, é ruim também para eles que fizeram isso. Exato, né? Porque eles vinham sabendo, Marão lançou a candidatura de Bento, o governo do estado da Bahia, o governador Jerônimo sabia, o senador Otto Alencar, o senador Jacques Wagner, né? A cúpula do governo da Bahia sabia do posicionamento do prefeito Marão, que lançou o seu secretário e eles ficaram calados esse tempo todo. No final agora veio tirar? Agora no final, Mariana Neto, quando eles sentiram que o PSD de Otto Alencar e o Avante do deputado federal Carleto ia crescer e ia engolir... E o Avante do Carleto, do Ronaldo Carleto, faz parte do grupo da base de Marão. Estão lá como é que chama? Na base do governo? Não é na base do governo. Na coligação? Na coligação. É coligação que chama Federação. Federação. Faz parte, exatamente. Então o governo sabia disso, deixou. Aí eles sentiram que ia perder, que o PT ia para a derrocada, como está indo. Aí armaram essa de Adélia Pinheiro, que já chegou depois que estava todo um quadro traçado pelo prefeito Marão. Por que eles aceitaram, então? Porque não cortaram desde o início? Desde o início. Marão, a gente lhe apoiou, mas não dá, a gente tem uma candidata. Aí o que eu falo sempre, é o PT sendo PT, querendo armar, fazer confusão, faltando 10 dias. 10 dias para uma eleição. E dando um tiro no pé, que isso vai ser um tiro no pé. Porque... aliás, já deu, o tiro no pé já pegou. O tiro no pé já pegou. Porque a tendência desses votos, e principalmente... Se eles caçarem a candidatura de Bento, que é o candidato à sucessão de Marão, o ex-secretário de Marão, é braço direito dele, inclusive. Se eles fizerem isso, eles deram um tiro no pé, muito grande. Porque esses votos, volto a repetir, viu, gente?
Esses votos vão migrar para onde? Para onde, Paulo? Ele vai para Valderico Reis. Valderico Júnior. Pronto, acabou. Porque ninguém vai dizer, não, fizeram isso com o meu candidato, com o meu prefeito, eu não vou votar nesse povo, vai votar em outro. Aí ficou ruim. E outra coisa, rapaz, o Marão sempre foi fiel, rapaz, ao governo do estado. O tempo inteiro. Trabalhou. 2 anos de mandato. 2 anos, trabalhou. 8 anos. Eu tenho uma foto hoje que eu estou até publicando, acho que foi até na casa de Marão, tá Marão com L assim, a deputada Galvão atrás de Marão, olhando, o Rui Costa com uma espécie de gorro na cabeça com os coisas PT, PT, PT. Uma foto até muito bonita, uma foto. E Marão trabalhou muito em Ilhéus lá para o governo do estado. E teve apoio do governo. Teve muita teve apoio, lá, exato. O daqui teve, lá também teve. O daqui, aliás, voltando agora, viu, Paulo? Agora vamos voltar agora os olhos. Vamos voltar para nossa tábua? Vamos voltar aqui para nosso território aqui, nosso chão. Mas aqui em Itabuna, Paulinho, o que eu acho em termos de administração é que só tem placa aí que você vê aí, governo do estado, governo do estado. Condé é a empresa do governo do estado, quem constrói tudo, quanto é de obras aí. É porque o prefeito Augusto Castro vai passar esses 4 anos, não tem uma obra, não tem uma digital. Porque se você olhar o governo de Azevedo... Recursos próprios, você fala. Hein? Recursos próprios. Recursos próprios. Se você olhar, Azevedo tem recursos próprios nos bairros aí que ele fez. Ô Paulo, agora explica aqui para o pessoal, nosso telespectador. Nós estamos conversando aqui com o jornalista Paulo Lima. Estamos discutindo política, que é o momento agora, é político. Agora explica para o telespectador o que é recursos próprios. O dinheiro vem da onde, Paulinho? Esses recursos próprios, é da onde? Explica para o povo. O próprio dinheiro do município, arrecadado do município, da prefeitura. Dos nossos impostos. Impostos, exato. Porque tem o governo arrecada, o governo federal arrecada, né, os impostos, distribui. Tem o ICMS, né? O ICMS, Fundo de Participação do Município, exato. O nosso e tem a renda própria do município. Então, aqui você vê as placas todas aqui pela cidade, um bocado de praça, um bocado de obra que não vão, inacabáveis, que não vai ter tempo de acabar. Deixaram para fazer tudo no final do mandato, nesse último ano, faltando poucos meses. É tapume daqui, tapume lá. Diz que a estratégia, Paulinho, foi a seguinte: botar gente, nem que seja 3 operários em cada obra aqui, dizendo que tá trabalhando, botar tapume aqui, aí Itabuna é um canteiro de obra. Rapaz, eu estive lá no São Caetano, fui olhar, o pessoal dizendo, Paulo Lima não tinha necessidade de reurbanizar novamente a praça. Que não tem nem 4 anos São 4 anos, porque essa praça, Fernando Gomes deixou ela bem estruturada, bem tudo. O pessoal não está gostando lá, não. Já no São Caetano. Então... E a feira? E a outra coisa, e os preços? As tabelas que botaram. Como se a população itabunense não tivesse engenheiro, arquitetos, mestre de obra, que entende daquilo e sabe que aquele preço que foi afixado... 500 mil. Não é a realidade. 470 e alguma 470 coisa. E lá... Quase 500 mil uma praça daquela. Uma praça. Então é fazer do povo de Itabuna, querer fazer o povo de Itabuna de idiota. Trouxa. De trouxa, de idiota, que não entende. Poxa, aí nessa cidade não tem mestre de obra, não? Não tem arquitetos, engenheiros, que numa olhada avalia e diz, esse preço aí não. Você vai por metro quadrado e diz, isso não vale. A metragem não corresponde a isso. E tem outro aspecto. Além do preço, eu quero perguntar para você. É prioridade? Claro que a gente precisa de praça. Claro que nós precisamos. Itabuna, nós somos daqui. Mas esteticamente, Paulinho, Itabuna é uma cidade feia, não tem um atrativo, não tem uma praia, um mar, os coqueiros, com Ilhéus, claro. Mas temos outras coisas e a gente tem que melhorar. Tem que fazê-la mais esteticamente mais bonita. Mas era prioridade agora fazer essas praças? Não. Fazer não, requalificar. Requalificar. Né, que eles usam. Olha, e nós temos as escolas aí. Temos grupos escolares. Que precisa de reforma. Postos médicos. Temos problemas sérios, quando eu digo na área da saúde, que esse nó górdio que é essa central de regulação. Eu estou com uma amiga minha que marcaram, ela precisa, está com um problema no pulmão, sério, precisa de uma autorização da central de regulação só lá para abril. Para fazer o que? Um exame? É uma dificuldade. Abril? No outro ano? No outro ano, você imagina. Daqui para lá, a pessoa... Chega lá e diz, olha, não tem cota. Não tem cota.
Não tem cota. Hoje, se você for, as cotas já estão tudo Já estão, justamente. O fim de mês. Aí já tem para o próximo mês, para outubro, também metade já está. Olha, se você, meu amigo telespectador, se você conhece a sua cidade, se você queira conhecer antes da eleição, pegue, se você tiver carro, saia, dê uma volta um dia de domingo, nos 80 e tantos bairros da nossa cidade, para você fazer uma avaliação séria e honesta. Pergunte ao motorista de Uber como é que ele está vendo o Itabuna. Pegue um táxi e olha... mototáxi. Pelo menos eu pego, quando eu chego, quem me conhece diz, Paulo, meu carro, tem um nome, suspensão, não é isso que tem carro? Né? Minha suspensão tem que estar acabada pelos buracos da cidade. Pessoal de Uber, pessoal de táxi. Tudo acabado. Tudo acabado. E esse asfalto que está colocando uma cidade que não tem sinalização. Principalmente a horizontal. Justamente. Eles tiram mais na vertical porque é mais cara. Olha, só para dar um exemplo, Zonete. O semáforo perto da minha casa parou, passou uma semana. Eu peguei o meu celular, acionei o meu amigo que eu tenho na Secretaria de Transporte e Trânsito e pedi a ele, disse, olha, tem uma semana o amarelo aí, num local onde tem a saída do Pontalzinho, tem ali aquele ponto de ônibus? É o ponto de ônibus, o trânsito que vem da Juraci Magalhães desce pela Amélia Amado. Vem de Léo. Exato, que é uma parafernália e aquele semáforo ali. E outra coisa, eu pedi a eles, olha, eles consertam o semáforo, não dura 1 minuto. Você está no meio da pista, o sinal pá. Está mal regulado. Mal regulado. Eu pedi a eles, olha, pode haver um acidente grave, mas graças a Deus agora... Quando abre para o pedestre, então é muito rápido? É, muito rápido. Eu disse aí a ele... fecha logo. Não, N vezes eu estava no meio da pista, o sinal abria, aí eu tinha que dar a mão pro pessoal, né? Para poder o pessoal parar, para poder atravessar. Não só eu, como senhoras, estudantes. Ali é Amélia Amado ali, né? Amélia Amado, que é uma via das mais importantes da cidade de Itabuna. Falando ali em Amélia Amado, eu vou voltar aqui àquela feira do Pontalzinho ali. Que eles tiraram onde estava, porque... Botaram no muro agora. É para trocar, como é? Como é? O 12 por meia dúzia. 12 por meia dúzia. Por meia dúzia. Você acha que funciona assim, Paulinho? Exato. Agora interditaram a via, que é como você falou. Ali é uma via muito importante, o fluxo é intenso de veículos. Intenso. Principalmente às 18 horas, pela manhã e à tarde, no final da tarde. Movimento, porque sai carro do bairro Pontalzinho, vem carro que vem pela Amélia Amado, que desce a Juraci Magalhães, carros, ônibus. É movimentado. Exato. Não sei, olha, vamos falar da feira. O contentamento é tão grande, viu, prefeito? Desculpa aí. Com essa feira, outra obra que é do governo do estado, é o Condé que está fazendo. Eles retiraram os feirantes da Feira Velha, lá do São Caetano, eu ando ali todo dia. E foram e levaram lá para o antigo galpão da antiga fábrica de calçados, que é ali beirando ali o mercado que tem onde ali, era a Kildare, né? Exatamente. Colocaram ali. Disseram que era 6 meses. Eu ainda questionei. Eu tenho um freguês lá, que é o Quiabo, Zé do Quiabo. Eu vou na feira muito, eu tô dizendo a você. Gosto de feira, gosto muito. Converso, pergunto, questiono. Aí eu perguntei, ô seu Zé, estou contente aqui? Que contente. A gente só teve prejuízo. Lá era fica mais próximo dos bairros ali. Ali tinha Jaçanã, Fim de Linha, São Caetano, Maria Pinheiro, Daniel Gomes, todo mundo, Pedro Gerônimo, todo mundo aí naquela feira. Aqui ficou um pouco distante. As pessoas irem vir fazer suas compras. Tá difícil. E eles não estão cumprindo o prazo, dona Antonieta. O prazo eram 6 meses. Agora vai fazer 1 ano. Dezembro agora vai fazer 1 ano. E não entregaram a feira. E sim, tem outra coisa que eu chamei aqui a atenção. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Paulinho, anunciou que vai distribuir cestas básicas a 170 famílias daquele feirante que está lá nessa antiga fábrica de calçados. Pode, Paulinho? Isso não é... Olha, Maria Antonieta, olha, quem está dizendo sou eu. Não existe Ministério Público nessa cidade. Porque se existir... Mas existia no tempo de inocência. Estava lá na prefeitura todo dia. Todo dia. Atualmente não existe. Não existe. Não existe. Existe, mas fecharam os olhos. Grupo de ação comunitária, também não. Ainda existe. OAB. Ainda existe. Eu não sei nem se nós temos subseção da OAB em Itabuna.
Então, sério essas que você entidades... tá falando. É sério que você está falando. Exato. Seríssimo. Essas entidades fazem de conta. Elas sabem do que está acontecendo. E os clubes de serviço também? Nós temos Olha, na área da saúde, a poluição sonora em Itabuna é uma coisa que precisa ser avaliada com muita responsabilidade nessa cidade. A poluição sonora causa doenças em Itabuna. E as autoridades que governam essa cidade, a Secretaria de Saúde e outras secretarias, estão se lixando para essa problemática Itabuna, que é séria, a poluição sonora de Itabuna. Sim, agora voltando à feira. Tem a feira também, Paulinho, da Califórnia. A feira da Califórnia. Tá escorada. Tá escorada. Tem um bocado de pau escorando para não cair o teto. Caiu lá um pedaço e botaram agora... Não, nós vamos fazer. Mas eu não entendo. Se o gestor passou 4 anos administrando a cidade, ainda está fazendo promessa de uma coisa que diz que... Tem outra coisa que você citou bem, que eu ia citar aqui. O prefeito Augusto Castro quer fazer do telespectador que assiste o programa gratuito no rádio e na televisão de idiota. Ele passou quase 3 anos, ou 2 anos e tanto em Salvador, despachando em Salvador. Secretários da prefeitura iam a Salvador para despachar com ele lá no apartamento dele lá. Ele agora chega, ele viu que o anal dele a água ia entrar no casco, como entrou. Ele veio para Itabuna, faz esse programa aí, fica dizendo, na próxima eleição, e você vai ganhar a eleição? Você tem pitonisa? A não ser que você fez curso de pitonisa. Mas é Madame Diná, né? Madame Diná, exato. Aí eu vou fazer... E a FIC, Augusto Castro, prefeito Augusto Castro, será possível que o senhor, o Palácio da Cultura, eu acho... Professora Rita Dantas lhe conhece muito bem. Se ela passar ali junto com o balde, eu acho que dá um infarto. Sabe por quê, prefeito Augusto? Porque foi idealizado por Rita Dantas, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, que o senhor e o Aldo Rebouças deixaram ser um antro, virou sanitário público. A outra coisa que eles não falam... Em frente à Catedral Matriz da cidade de Itabuna. Outra coisa que eles não falam, que você falou em Ritinha Dantas, eu me lembrei. Marimbeta. A Marimbeta, a Fundação Marimbeta. Tá funcionando, Paulinho? Ninguém nem fala. Nessa campanha não vai Colocaram lá um excelente professor, professor Walter, depois por problemas internos, brigas internas do governo, tiraram o professor. Que foi uma coisa também que vinha oriunda de Ritinha Dantas. Exato, justamente. Ela chamava Sítio do Menor Trabalhador. Sítio do Menor Trabalhador, que depois veio ser hoje a Fundação Marimbeta. Isso. Né? Porque você tendo uma fundação, você consegue... Ela estando certinha, com todas as contas, tudo aprovado, tudo certinho, você vai buscar dinheiro nos organismos nacionais aí e até uma fundação capta dinheiro em organismos internacionais. Ô Paulinho, agora veja bem, se você fez uma festa aí como Itapeiro, gastou 7 milhões, depois eu vou voltar desse Gustavo Lima dessas confusões. 7 milhões, quase 8 milhões numa festa dessa. 7 milhões, dá pra consertar a FIC? Me responda, Paulinho. Ou quantas FIC consertava ali? 7 milhões. Exato. Não dá pra tirar ali uns 500 mil, 600 mil, consertar ali. Aí pegaram a sede da FIC e botaram lá no Teatro Candiadória. Outra história também, que não foi construído pra isso. Não. O teatro não foi construído pra isso, não. Eles utilizando os camarins dos artistas, salas que eram para ser utilizado pelo pessoal que os artistas precisam para fazer algum ensaio, alguma coisa. Não estão todas ocupadas com a sede administrativa da FIC, que era para funcionar, como o Paulinho disse, lá na Praça Laura Conceição. Claro. Lá onde é a sede mesmo, onde era a antiga cadeia pública. E cuidado, se forem restaurar aquilo ali, para não jogarem... Porque na hora que chegar lá, eu estive lá, trabalhei lá 4 anos, já estava ruim o telhado. Porque senão se cair tudo, quero ver como é que vão fazer. No centro da cidade de Itabuna, no coração da cidade de Itabuna, ao lado ou em frente da catedral da nossa cidade. E não sei se você sabe, Paulinho, ali onde tem vizinho, ali anexo onde era antes a sede do SAMU, ali também pertence à FIC. Exato, pertence à FIC, exato. Você pode fazer exato. Eu nasci ali, Maria Antônia, tá naquela casa onde hoje tem uma academia, aquela casa era da minha avó. Eu nasci ali. Agora, aquilo ali, porque você pode fazer, ampliar, fazer um negócio muito bom, modernizar, uma coisa moderna ali, não é nessa parte que era do SAMU e que é da FIC, e na de cá restaurar, que aquilo ali, aquele prédio, a arquitetura daquele prédio,
É uma coisa muito bonita. Muito bonita, muito bonita. História, é Exato. história. Não vamos fazer como fizeram com o Castelinho, não, que deixaram jogar embaixo. Mas é uma coisa que até eu me lembro, você foi Fernando Gomes, não foi bem assim a história. Sim, culpas tem, claro, a gente não tem, porque acordou tarde. Esse povo tem a mania, dorme muito. Principalmente quando se trata de monumentos de prédios públicos históricos. Aqui em Itabuna ninguém liga de preservar nada. Aí quando tinham vendido aquela área, botaram um tapum imenso lá. Aí Fernando disse, vamos lá olhar? Eu digo, vamos. Aí que a gente entrou, ele disse, Maria Antonieta, como é que a gente vai consertar isso? Na calada da noite, tinham derrubado tudo lá dentro. Botaram uns tapum lá, porque você passava e não via. Ninguém viu. Quer dizer, não houve também fiscalização, né, Paulinho? Vamos também que houve muita omissão, vamos dizer assim. Exato. Ele disse, vamos lá ver. Ele disse, eu vou fazer o que com isso aqui, Maria Antonieta? Aí derrubaram tudo já. Não tinha mais nada. O novo dono comprou, sei lá quem foi. Não quero nem... Eu sei até quem foi. Aí derrubou tudo na calada da noite. Não tinha mais nada. Acabou, botaram no chão um prédio daquele. Ali era muito bonito. Aquela rua ali, Miguel Calmon, também tem casas ali muito antigas. Ali era aquela rua de quê? Rua da Areia, não? Mas aquela rua Miguel Calmon. Onde tem um Príncipe Hotel ali, era a rua chamada Rua da Areia ali? Como era o nome daquela rua? Ali não, você tá na Rua do Zinco, tinha a Rua do Zinco, Ria da Lama. Era. Mas não era ali, não. É uma das mais antigas. Tinha tanta casa ali interessante ali, uma arquitetura bem lá do século XIX, do século XVI, sei lá. Rapaz, nós temos Itabuna tem uma... Aí eu não sei como é a família de Henrique Alves, nós temos o Museu da Casa Verde. Não tem mais, né? Não tem, né? Tem, tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Que podia... Mas o acervo ainda continua lá? O acervo eu acho que continua lá. O acervo sim. Que é riquíssimo aquele acervo. A gente não tem o Museu do Cacau, a gente não tem nada, a gente não tem a referência. Essa geração que tá aí, cacau, chocolate, você não sabe de onde veio. Sabe, você tá aqui andando nessas ruas aqui, sabe? Aqui passavam tropeiros com cacau para fazer o chocolate, que essa indústria ia pro Porto de Ilhéus. Levava dias para chegar no porto, para embarcar, para ir pro exterior. E era fascinante isso. Era um trabalho danado. Era índio, era cobra, era onça, era tanta coisa que esse pessoal... Itabuna, então, rapaz, nós temos que se resgatar Itabuna de várias coisas. Mas a cultura vai bem, Paulinho? Não, a cultura vai mal. Mas não faz o Itapedro, Paulo? Você quer dizer que vai mal? Mas olha, o Itapedro, tudo bem, mas você podia... Itapedro é entretenimento, é outra história, Paulo. Você podia embutir no Itapedro concurso de quadrilhas nos bairros. Você podia resgatar uma série de coisas, como nós vemos aí no Nordeste brasileiro. Nós estamos no Nordeste, Bahia está no Nordeste. E tem outra coisa, lá em Campina Grande, na Paraíba, é proibido trio elétrico, é proibido cantor de axé, rap, funk, nada. Só forró. Só forró. E tem uma pessoa que Fernando Gomes já trouxe até aqui também, um artista que também levantou essa bandeira. Teve um deputado recentemente entrou com um projeto na Câmara Federal a esse respeito. Proibindo. Das festas de São João, Pablo Vittar, eu não sei quem. Anitta. Você descaracteriza um país que precisa resgatar altamente a sua cultura, suas tradições. É por isso que o gaúcho, ele nesse aspecto, o gaúcho bate na gente, tá há 10 anos luz da gente, o gaúcho. Cultura aqui a gente vai muito mal, infelizmente. Exato. A gente tem aquele teatro, que eu acho ainda, aquele teatro, assim, que não está sendo usado como devia. Não está sendo utilizado tanto dinheiro ali, investido ali. A gente tem que agradecer até hoje ao ex-prefeito Fernando Gomes, que deixou realmente esse legado para a cultura. Agora eu pergunto, quantas peças teatrais, quantos espetáculos daqui de Itabuna foram apresentados ali este ano? Ou então nessa gestão? Justamente. Os artistas também, tudo caladinho. Tudo caladinho. Mas Maria, só para finalizar essa parte, Maria, eu já fiz várias palestras em colégio e lá você descobre poetas, você descobre meninos músicos, cadê as nossas filarmônicas? Que as filarmônicas de Itabuna, elas estão inseridas na nossa história. Cada partido político naquela época tinha uma filarmônica, a Minerva e tantas outras filarmônicas, que fizeram parte da história cultural e política da nossa cidade. Cadê? Tinha o meu projeto Pacais, tinha na FIC, que dava realmente oportunidade, como você falou, a todo mundo, todos os bairros, oferecia cursos
instrumentos, de piano, de flauta, até de acordeon. De acordeon. Tudo. E tinha também, tinha parte de teatro, tinha parte de audiovisual, tinha muita coisa, balé, danças modernas, danças antigas. É um negócio fantástico. Não sei quantas mil pessoas participavam. Às vezes não tinha mais nem vaga. O Natal que vocês fizeram? O Natal, hein? Natal. Mas agora esse Natal aí é uma plasticidade. Tudo bem, é uma coisa interessante, é bonito e tal. Mas a cultura não é só isso, gente. Não. A gente tá cobrando mais profundidade, não é? E que beneficie, que contemple os artistas daqui. A Paixão de Cristo, né? Não, nunca fizeram. Nunca fizeram a Paixão de Cristo, que tinha que ser integrado com a paróquia para entrar no um calendário de turismo religioso. Religioso. Era muito importante. Exato. Muito importante. O pessoal do Gorete fazia e depois só a prefeitura fazia. Era muito interessante. E é importante. É importante. Mas aqui... Rapaz, se Conquista faz o festival de inverno, Salvador faz um festival muito bonito, Conquista faz o festival. Itabuna, que está nesse meio aqui, próximo a uma cidade, Ilhéus, que você pode no verão, você também capitalizar uma festa aqui para você atrair o turista que está em Ilhéus, em Porto Seguro. Então, tem muita coisa, Itabuna, para se fazer. É só uma questão, é só uma vontade política de fazer a coisa. É só você planejar, né? E depois você materializa. Você põe as suas ideias no papel, discute, né? Itabuna é rica em valores. Itabuna é uma cidade rica. Quem não se lembra do troféu Jupará? Quantas pessoas, quantos artistas, quantos músicos, quantos compositores no festival Jupará? Exatamente. Né? Então Itabuna é riquíssima, Itabuna, a região é riquíssima de valores. Em todas as áreas, se você for no futebol, na arte, nas artes plásticas, na poesia, na literatura, nós temos um manancial extraordinário nesse aspecto, nesse campo. Paulo, do nosso saudoso Zé Adervan, que fazia a Bienal do Jornal. A Bienal de Artes Plásticas. Artes Plásticas, exato. Ninguém faz nada aqui. Olha, Paulinho. Exato. Felizmente, a gente fica... Vocês são saudosistas? Sim, saudosistas do que é bom. Evidentemente. Porque a gente tinha muita coisa. A gente era muito mais rico culturalmente do que hoje. Tô errada? Não tô. A gente empobreceu culturalmente, infelizmente. Paulinho, mas agora nosso tempo já tá quase... Tá adiantado aí. Mas a gente vai voltar para falar da política. Vamos, sim. Do momento aqui da política. Isso. Eu quero saber como é que vai ser... Vai ter o debate amanhã, né? Vai ter um debate amanhã. O debate amanhã, né? Nossa vizinha aqui, a TV Cabral, aqui Record. Mas no nosso debate aqui, a TV a gente abriu as portas, a gente antecipou. O prefeito não veio. Mas agora lá ele vai, né? Tanto que já mandou até tapar os buracos. Eu quero até parabenizar a prefeitura, que depois de 4 anos isso aqui, a gente chegava para vir aqui convidado. Os motoristas falando, olha, seu Paulo, olha a buraqueira. Olha, parabéns aí que pelo menos o debate da Cabralha fez com que essa área aqui... Resultou numa coisa boa. Resultou todos os buracos, né? Eu cheguei, saltei do táxi aqui, o pessoal tá trabalhando aqui, tá trabalhando aí fora aí. Porque... Barbosinha chega aqui, fala assim, sempre quando ele abre o programa, ele fala, aqui no Alto das Comunicações, o Alto das Comunicações, na buraqueira, ele disse, eu digo assim, agora consertaram, viu, Barbosinha? Quando você chegar da viagem, você vai ver, agora seu carro vai subir lindo, e tá ótimo, porque amanhã vai ter o debate, então já pronto, aí, o buraco. E milhares de buracos, porque tava feio, não tava, Paulo? Feio? Muito feio. Bote outro adjetivo nisso aí. Bem, Paulinho, vamos voltar aqui. Sim. Então nós estamos há pouco tempo aí das eleições. Como é que você avalia esse cenário? Quem é quem vai para onde? Se o prefeito que está com a máquina na mão, com apoio do governo do estado, hoje já vai ter uma carreata aí com... Eu chamo assim, já vem um socorrista. Porque se vem um socorrista aí, que é o governador, vai participar aí dessa caminhada. Aí tem Pancadinha também que vai fazer a caminhada dele. Nós temos Chico Franço, que não conseguiu incorporar o bolsonarismo. Justamente. Nós temos o Isaac, que é o médico, e temos a professora Cleonice. Desses candidatos aí, como é? Faça uma avaliação aí, Paulinho. Olha, a história não se repete, mas ela assemelha-se. A história não se repete, ela assemelha-se. Eu fiz um artigo essa semana e no final eu digo, eu tô lembrando aqui a história política de José de Almeida Alcântara e Fernando Gomes. O menino da periferia
Esse menino vai dar trabalho, está dando trabalho. Quem vai disputar a eleição de Itabuna é o menino da periferia e o atual prefeito. São os dois, né? Os dois. O capitão Azevedo, esse, pela sua... Foi uma decepção, não? É decepção, porque o capitão Azevedo... Ele vai ser candidato aqui agora. Eu acho que mais nada. O capitão Azevedo, ele está construindo, está trazendo mármore para fazer o próprio mausoléu político dele, né? Você quer dizer que ele morreu, Paulinho? É você que está falando. Politicamente, sim. É, né? Ele está construindo o mausoléu político dele. Teve tudo para ser o divisor de águas e não soube. Porque tem uma coisa em Itabuna que eu sempre citei lá no Senado do Café Pomar. A vaidade das vaidades que na política já tem sepultado muita gente. Bom. Isaac Neri, médico conceituado, está aí fazendo um trabalho, infelizmente com poucos segundos de televisão, sem dinheiro. Me parece que o doutor Félix, deputado Félix Mendonça, não cumpriu os tratos com o candidato do PDT, o médico Isaac Neri. Ele está sofrendo as consequências, mas é um rapaz que tem ainda um futuro político na frente. Chico França, engenheiro Chico França, não soube vestir, não soube dizer a Itabuna que, olha, eu sou da direita, eu sou o representante da direita, eu defendo a família, a pátria, tudo aquilo, vestir a capa da direita. Fez um jantar de adesão logo no início da sua campanha, 317 empresários foram ao salão do Los Pampas, mas não conseguiu colocar nem 50 pessoas a semana passada numa palestra que foi convidado na Associação Comercial de Itabuna. Não houve uma conexão. E tem um aspecto que as pessoas queriam nacionalizar essa campanha. Não. Tem coisas que pertencem ao eleitor de Itabuna. Ao município. Ao município. O eleitor não quer saber se Bolsonaro vinha, se Bolsonaro não vinha, quer saber... Meu filho está empregado, tem lazer, segurança, iluminação nas ruas de Itabuna, o transporte, mesmo com esses ônibus aí que não são novos, são todos eles recachutados para enganar a população. Está se vindo, realmente, abastecimento de água, lazer, segurança. E a professora Cleonice entra aí, como? A professora Cleonice, eu bato palmas, porque... com aquela postura dela. Mas é bom botar uma candidatura feminina, não é? Justamente por isso que eu bato palmas. Não vai ganhar. Sim, mas teve coragem. Mas é por isso, justamente. Até pra você, mulher, eu tô falando. Porque você não teve coragem e não foi lá. Não, exato. É por isso que eu bato palmas pra professora. Porque a mulher teve essa coragem, está aí fazendo. Tá... No universo masculino são 4 candidatos. São 4 candidatos e ela. Sozinha. Então, parabéns, professora. É uma educadora. Né? Porque a mulher hoje ela está em todas as atividades da vida moderna. Então, eu quero parabenizá-la. Por isso que eu endosso as palavras da colega jornalista Maria Antonieta. Paulinho, nós estamos chegando ao fim. Eu ainda tinha muita coisa para a gente abordar. Mas você sabe que televisão eu sei, televisão é tempo, tempo exato. É dinheiro, tempo tem que correr. Mas foi muito bom, foi esclarecedor, muito interessante para você, telespectador, tomar as suas atitudes, ter a sua opinião, não vá na conversa dos outros, não vá em mentira, de promessas mirabolantes, não acredite nisso. Paulinho, quais as suas considerações finais com os candidatos aí? Qual a mensagem que você passa para o eleitor? Olha, a minha mensagem é o seguinte: viva a liberdade, viva a democracia, que você escolha, você assista os programas, que você acompanhe as redes sociais. Tem muita coisa, né, que não serve, você separa, analise, pondere. Você ama a sua cidade de Itabuna? Você está satisfeito com o que está acontecendo na sua cidade? Faça uma reflexão profunda. Analise, você tem 10 dias para analisar isso. Veja como é que está a Itabuna, como ela poderá ser amanhã. Não é porque se nasce na periferia, porque é a cor da pele, isso não influi em nada. O que influi é o caráter da pessoa, é o preparo da pessoa. Esses candidatos aí, todos eles têm as suas assessorias. Por trás deles, de todos eles, tem homens e mulheres de bem que pensam em Itabuna. Eu penso em Itabuna, Maria Antonieta pensa em Itabuna. Você que precisa, que você vai legar o que a seu filho amanhã?
cidade nós vamos legar a Itabuna? Esse é o questionamento que eu passo. Eu amo Itabuna, Maria Antonieta ama Itabuna. Você que está me assistindo, você é responsável também pelos destinos da sua cidade. O voto é a arma mais importante. É o maior instrumento que a liberdade e a democracia coloca na mão dos homens livres. Vocês têm a régua e o compasso, como diz Gilberto Gil, para traçar os destinos de Itabuna, mas trace com responsabilidade e com amor à nossa terra. Obrigado, Paulinho, pela sua presença. Nós estamos aqui chegando ao final. Espero que você tenha gostado desse trabalho que a gente fez durante esses 3 dias e focando mais na política, porque afinal de contas nós estamos já na porta já da sessão para votação. Abra o olho e veja bem o que é que você vai fazer. Seu voto depende de muita coisa. Nós vamos chamar agora aqui, né, Tamires, uma matéria que a gente tem sobre a captação, muito importante a captação de doação para órgãos. É uma coisa também que você tem que pensar, refletir o quanto é importante. Eu fico por aqui, na próxima segunda estarei de volta. Boa tarde, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre o seu instituto, né? Esse instituto Seja Doador. Você é fundador? Fundador, né? Eu e o outro amigo. Pronto, conta pra gente como é que aconteceu essa fundação, por quais motivos vocês decidiram iniciar esse projeto? A gente começou a fazer uma estruturação do processo de doação de órgãos. A gente começou a fazer uma estruturação dentro do hospital de base acerca do processo de doação de órgãos, começando com a capacitação médica no diagnóstico de morte cefálica. Então a gente percebia que a equipe médica ainda estava pouco capacitada para abrir e fechar o protocolo. Daí nós fizemos capacitações em apoio com a Central de Transplante da Bahia, e a partir daí os nossos processos internos dentro do hospital foram melhorando. Nós abrimos e fechamos mais protocolos, combinaram com doações de múltiplos órgãos nesse período, no começo de 2024 até o meio do ano. Só que alguns protocolos foram abertos, pacientes jovens, potenciais doadores de múltiplos órgãos, só que quando a gente ia abordar a família para fazer a doação de órgãos, teve uma oportunidade que tinham 3 pacientes para doação de múltiplos órgãos e as 3 famílias negaram a doação de órgãos. A equipe ficou toda arrasada. Salvador também já estava esperando um sim dessas famílias, e a gente percebeu que muitos dos familiares que a gente ia abordar da doação nunca tinha sido abordado na vida sobre doação de órgãos. O primeiro abordagem que ela tinha ouvido falar foi no momento da morte do seu ente querido. Daí a gente viu a necessidade de começar a difundir isso mais na sociedade, para que quando ocorra uma situação dessa que é triste para o familiar, a gente tem que deixar isso bem claro, que ele já tenha uma familiaridade com o tema, que já seja um tema discutido na sociedade, porque na hora dele decidir, fica mais fácil para ele, do que ele ouvir pela primeira vez, no momento de dor, de luto, ele ouvir sobre o tema doação de órgãos e ter que decidir. Aí daí surgiu a necessidade da criação do Instituto, para fazer uma conscientização da população e da sociedade civil. Você já respondeu, né, qual é o objetivo da instituição, é conscientizar a população. Você acredita que quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta em relação a essa conscientização sobre a doação de órgãos? Eu acredito que seja realmente a difusão do tema na sociedade, porque a gente tem os meios de comunicação já habituais, que a gente conhece, televisão, rádio, novelas, séries, e a gente precisaria que o tema doação de órgãos também tivesse inserido nas novelas, nos seriados, nos programas de maiores audiências, ter uma discussão de forma contínua na sociedade, não de uma forma pontual. A gente está no Setembro Verde, que é o mês de conscientização acerca da doação de órgãos, mas a gente precisa que esse tema não seja divulgado só em setembro. A gente precisa que isso seja conversado todo ano. Então daí vem a importância da gente trabalhar isso e tentar trazer mais essa discussão, né? E até, assim, uma opinião minha, até no Setembro Verde eu acho que esse tema é pouco difundido. É pouco. Porque eu acho que meio que o Setembro Amarelo acaba ofuscando, né? Exato. Eu mesmo só fui descobrir de Setembro Verde quando eu cheguei aqui. Eu falei, gente, não sei o que é Setembro O amarelo, ele tem uma maior difusão, verdade. O senhor como professor, né? Como é que você vê o papel da educação médica
nessa promoção da doação de órgãos? Eu acho extremamente importante, porque o médico ele tem que ter a formação também humana, não só técnica, né? E isso faz parte de uma formação humana, de você entender que aquele paciente que vai doar o órgão, ele está ajudando de 8 a 10 que está na fila, de 5 a 10 anos esperando o órgão. Ele vai estar ajudando um paciente que está lá na fila dialisando, ajudando um paciente que está numa fila precisando de um coração, precisando de um fígado. Então, a formação médica, ela parte desse caráter também humanístico, dele entender que ele está fazendo um processo para a sociedade e não um processo apenas técnico como médico. Em contraponto, quando a gente fala da parte técnica, essa formação tem que vir da faculdade, porque quando ele cai no mercado de trabalho e ele começa a trabalhar na emergência, nas UTIs, não dá tempo de você ficar discutindo isso a todo momento. Então ele tem que vir com essa bagagem. Então ele precisa saber como é feito um protocolo de morte cefálica, ele precisa saber como é feito os testes neurológicos, ele precisa saber como faz uma manutenção de um potencial doador, de um paciente que está em morte encefálica ou que está em processo de abertura de protocolo. Porque uma coisa é você abrir o protocolo, outra coisa é você conseguir fechar o protocolo e você manter o paciente vivo até que haja a captação desses órgãos. Então esse processo de manutenção do potencial doador, ele é feito pela equipe médica, pela equipe da fisioterapia, da enfermagem. Então é uma capacitação técnica que o médico ele tem que sair da faculdade conhecendo, sabendo atuar dessa forma, para quando ele for trabalhar, ele possa fazer a diferença. Você falou, né, no início que a fundação do Instituto se deu justamente a essa precisão de poder falar, né, com as famílias, de poder conscientizar as famílias. Como é que vocês fazem isso assim na prática mesmo? Como é que vocês se envolvem com a família dos potenciais doadores? Inicialmente, o envolvimento ele parte da equipe do hospital. Tanto a equipe médica, quanto a equipe de enfermagem, equipe de psicologia, assistente social. Há um acolhimento com essa equipe multidisciplinar que acolhe a família e começa a tratar das questões e dar todo esse apoio. Lembrando que, enquanto o paciente está em suspeita de morte encefálica, esse tema de doação de órgãos não é abordado com a família, porque a gente tem ali um paciente ainda vivo. E todos os esforços são feitos visando a manutenção daquela vida. E a gente pode falar para o familiar, a gente deve falar, o seu familiar, ele está no processo de abertura de protocolo de ME, a gente não tem confirmação ainda, mas a gente só vai ter confirmação quando esse protocolo for fechado. Enquanto isso, todos os esforços para manter aquele paciente vivo, ele é feito. Se tiver de dialisar um paciente, ele dialisa. Se tiver de transfundir, transfunde. Tratar infecção, antibiótico, distúrbio eletrônico, tudo é feito, mesmo quando há suspeita de morte cefálica. Após a confirmação, confirmou que tem morte cefálica. Aí, toda a equipe multidisciplinar vai fazer a abordagem da doação de órgãos. Esse é o primeiro momento. O Instituto, ele entra como um apoio. Ele entra como um apoio nessas questões para apoiar tanto família quanto a equipe multidisciplinar e também mais envolvimento quando sai do hospital. Então o Instituto, ele não é um instituto do hospital, ele tem mais uma atuação fora com a sociedade civil. Só que ele dá um apoio também tanto às equipes dos hospitais quanto também a essas, quando tem uma doação dessa de órgão, o Instituto pode chegar, apoiar, conversar com a família, dar um apoio emocional, né? Isso também é feito. Qual é o papel assim da família nesse processo de doação? A gente sabe que para os órgãos serem doados precisa da confirmação da família, né? Porque a pessoa, enquanto viva, não pode deixar essa... Como é que eu posso dizer? Essa determinação, esse desejo, né? Não judicialmente, né? Pelo que eu vi. É isso. Como é que é o papel da família? Como é que você enxerga hoje em dia esse papel dessa família? Hoje, o papel da família, ela é o papel número 1. Porque por mais que o indivíduo, o cidadão, ele, durante toda a sua vida, ele deixe claro para a sua família que ele quer ser doador de órgãos, que ele quer doar órgãos, o dia que ele vier a falecer, ele vai querer doar os seus órgãos, deixar por escrito, colocar na carteira de identidade qualquer ato que ele faça. Quando isso acontecer, quem vai dar o ok ou a negativa é a família. Então, se o familiar ele não tiver de acordo,
nada é feito, o processo é parado, o processo ali mesmo ele é finalizado. Então, você ter a família consciente da doação de órgãos e engajada na causa e querendo contribuir é o fator número 1 para que a doação de órgãos aconteça, porque a fatalidade que tirou a vida do paciente, a gente não tem como voltar atrás. Aquilo que aconteceu já está feito. A progressão para uma morte encefálica, quando a gente não consegue frear, é uma progressão inexorável. Por mais que você faça todas as medidas necessárias, alguns pacientes eles evoluem para a morte encefálica, mesmo você fazendo tudo que existe na terapêutica daquele paciente. Alguns você consegue tirar da evolução, outros não. Então, esses que evoluem para a morte encefálica, você não tem o que fazer. Foi uma evolução inexorável mesmo a despeito de todo o tratamento. Você não tem como modificar. Agora, a família, aceitando ou negando, é o único ponto que ele é modificável. Então, se a família negou, isso é culpa da sociedade, isso é culpa das entidades médicas, é nossa culpa. Então, se há uma negativa, se há uma parada naquele processo de doação de órgãos, a gente tem que trazer essa culpa para a gente. Então, hoje a família ela tem o papel central no processo de doação de órgãos e é por isso que o Instituto notou que era onde a gente tinha que atuar. O Instituto não percebeu que a nossa atuação é na estrutura do hospital, ou na organização das CIDOTs, ou da OPO, que é a Organização de Procura de Órgão do Estado. A gente viu que a falha não está aí. A falha está realmente no elo mais forte, que é a família. Isso. Assim, como eu falei, né, nesse instante, para quem deseja ser um doador, quais são os passos práticos e legais a serem seguidos? E assim, o que é que você recomendaria como primeiro passo para alguém que tenha interesse em doar os órgãos depois de falecer? O primeiro passo é você conversar com seus familiares, explicar a causa para eles, a importância de você ser um doador de órgãos, que após a morte, o nosso corpo, ele é uma matéria que vai ser desintegrada, não vai ter nenhum benefício, e muitos órgãos nossos são viáveis para outras pessoas que estão precisando. Conversar que existe uma fila de transplante muito grande dentro do Brasil, tanto para coração, para rim, fígado, córnea, órgãos e tecidos. Então, pessoas precisando dessa ajuda. O meu pai ele ficou 10 anos na fila de transplante para o fígado. E na época eu era estudante de ensino médio, depois eu entrei na faculdade, mas eu passei todo esse período da minha vida com o meu pai na fila de transplante. Então eu sei muito bem o que é esse sofrimento. Então as pessoas precisam entender isso, que um paciente que está na fila de transplante, a vida dele está parada, ele não consegue produzir, ele não consegue ter uma atividade da vida diária habitual. E é um sofrimento para esses pacientes. E o meu pai, infelizmente, faleceu antes do órgão dele chegar. Ele faleceu, 48 horas depois nós recebemos a ligação que tinha um fígado. Depois de 10 anos. Então, um dia faz a diferença. Eu vivi isso. 2 dias para o meu pai fez a diferença. Ele ficou 10 anos. Quando ele foi a óbito, 48 horas depois ligaram de Salvador dizendo que tinha um órgão. Então isso, um dia, muda a vida de uma pessoa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com nossos familiares, conversar com nossos entes queridos, explicar a situação e dizer, eu quero ser doador de órgão, por favor, respeite o meu desejo. E a partir daí, nós, como entidades educadoras, sociedade civil, tem que atuar disseminando o tema para que fortaleça a vontade do doador. Porque se não tiver uma base social, o doador vai pedir para a família, mas a família vai negar, porque não tem uma educação na sociedade. Então o primeiro passo é isso, conversar com a família. Infelizmente não tem como o potencial, né, o indivíduo que quer ser doador, ele não tem como deixar registrado nada de forma legal para que obrigue que haja doação de órgãos. Então realmente é conversar com a família e conscientizar. Perfeito. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, dessa vez com a professora Josane Moraes,
que é doutora em Educação pela UFBA, professora da área do conhecimento de psicologia da UESC e psicanalista clínica, autora de 6 livros, um sobre o papel das mulheres na obra de Chico Buarque de Holanda e outro, vamos conversar sobre Kevin, que é uma história interessante de conhecimento. Josiane foi eleita presidente da Academia Grapiúna de Letras, liderando uma chapa única e apresentando um programa de trabalho de 9 laudas, com começo, meio, fim e prazo para execução de projetos e propostas. Bem, isso poderia ser seguido, inclusive, pelos políticos que são candidatos e teriam prazo de validade para fazer suas realizações e cumprir as suas promessas de campanha. Professora, o que é que a senhora pretende fazer no comando da AGRAU, da Academia Grapiúna de Artes e Letras? Bom dia, Kleber. Bom dia aos ouvintes do Assunto Inicialmente, Kleber, eu gostaria de agradecer ao grupo de pessoas que compôs comigo essa chapa e que se coloca à disposição para desenvolver esse trabalho. Não é um trabalho que eu vá desenvolver sozinha, eu tenho um grupo forte de pessoas realmente compromissadas e que de fato querem construir um trabalho ou continuar a construção do trabalho que já vem sendo desenvolvido na Academia Grapiúna de Artes e Letras. Então eu gostaria imensamente de agradecer a Samuel Leandro, que compõe comigo na vice-presidência, a Antônio Paulo de Oliveira Lima e ao Kleber aqui comigo nessa manhã. Eu sou parceiro desse projeto. Parceiro desse projeto, ao Vitor Aziz e a Janete Lainha, ao José Carlos Oliveira, ao Paulo Sérgio dos Santos Bonfim, ao Luiz Cláudio Zumaeta Costa, ao Carlos Alberto de Souza Santana, todas essas pessoas acreditando no desenvolvimento desse trabalho e compondo comigo essa chapa, que foi uma chapa única, e que obteve os votos necessários para a sua eleição. Então, assim, à frente da academia, nós queremos continuar desenvolvendo alguns trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos e que eles têm uma entrada significativa, não só dentro da academia, mas também para a comunidade como um todo. Então, assim, um dos trabalhos que nós pretendemos continuar desenvolvendo, inclusive consta do nosso plano de trabalho, são os ciclos de palestras, conferências, nos quais nós oportunizamos os nossos confrades e confreiras a colocar para nós todo o material que é fruto de um trabalho, de uma pesquisa, de um estudo, de uma vida que eles já desenvolvem e eles têm nesses momentos a oportunidade de deixar mais claro, mais perceptível a todos nós. Então é um momento interessante onde nós nos encontramos, ouvimos, aprendemos, partilhamos conhecimento e não tem por que não continuar com a organização desses ciclos, Certo. Agora tem também investimentos que você pretende fazer na área das redes sociais. Sim. O que você pretende montar nessa área, inclusive no site da instituição? A AGRAU, ela hoje conta com páginas em redes sociais e essas páginas nós vamos buscar junto a 2 pessoas específicas, junto ao Cristiano, que é uma pessoa que nos ajuda na manutenção, na estruturação dessas páginas, e junto ao Samuel Matos, que também tem bastante entrada em redes sociais, no sentido de organizar e de difundir conhecimento. Nós vamos buscar inicialmente junto aos nossos parceiros, aos nossos pares na AGRAU, coletar o máximo de informação possível de aspectos profissionais que eles estejam desenvolvendo e que eles queiram divulgar para ampliar
essa comunicação, essa divulgação, né, nas nossas redes sociais. Por que que eu pensei, né? Por que que eu pensei? Não, estou falando aqui equivocadamente. Por que que nós pensamos em fazer desta maneira? Você é membro da Agrau e você sabe que nós temos um grupo de WhatsApp no qual é denominado Agrau Diálogos. E nesse grupo, sempre nós estamos vendo publicações dos nossos confrades e confreiras relacionados a diversos trabalhos que eles estão desenvolvendo. E então, em algum momento, eu parei diante desses enunciados e pensei, vamos divulgar mais. Acho que a gente precisa abrir um espaço a essa divulgação com mais efetividade. Olha, eu acho que a Agrau poderia, inclusive, incorporar no site da Agrau os links dos sites, das páginas dos associados, do pessoal. Por exemplo, eu publico um livro, boto na internet e ele está sendo disponibilizado de graça, esse livro ser acessado. Por exemplo, esse programa que a gente está fazendo, a gente pega o link dele e bota ele para a pessoa assistir ali. Sim, bastante interessante. Eu não havia pensado sobre isso, mas a sua sugestão ela é muito bem-vinda. Vou repassar, né, ao grupo que vai iniciar os novos trabalhos a partir de março de 2025 e com certeza isso só vai nos engrandecer, divulgar os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, aquilo que temos interesse. Né? As redes sociais, elas têm, obviamente, uma vasta entrada e todos nós que estivermos ali, inclusive através dos links, eu gostei bastante dessa sua sugestão, né? Levar essa sugestão para o grupo e com certeza a partir desse momento, não só o que está posto ali na página, mas a partir dos links poder acessar os novos trabalhos. Isso é fantástico. Por exemplo, eu não sei se é porque eu sou mais velho, mas eu uso muito o Facebook. Já o Instagram, eu sinto algumas limitações, algumas dificuldades. Sim. Ele é muito fechado, ele não é amigável, sabe? Eu tenho essa sensação. Agora, na página da Agrau, pode ser uma página leve, fácil de acessar, e que eu esteja lendo sobre você, Josane. Sim. Aí eu vejo o seu livro de Chico Buarque e tal. Pelo menos a referência a ele, um resumo, um comentário crítico e tal. E já lhe dá outra informação da pessoa e tudo, né? Com certeza. Agora, esse ciclo de encontros e palestras, como é que ele vai ser? Vai ser mensal? Vai ser de que forma? A Agrau, ela tem um calendário de reuniões, né? Um calendário anual e a cada mês nós temos, né, as nossas atividades. Então, ele será mensal. Né? Nós assim, queremos mantê-lo. Ele já vem acontecendo assim, na gestão do professor Samuel Matos, nas duas gestões do professor Samuel Matos, ele aconteceu mensalmente. Acredito eu que é muito saudável os encontros e tudo que discutimos lá e tudo que compartilhamos lá, então assim também faremos, porque aquilo que está dando certo, Kleber, a gente não deve desfazer, né? E eles serão sim mensais, né? Tanto é que no calendário, né, no nosso plano de trabalho, nós colocamos lá, né, mês a mês, e o que pretendemos fazer de maneira que fique bastante acessível a todos participarem. Agora, a política para os membros efetivos, beneméritos, correspondentes, o que é que vai mudar? O que é que... Olha, fazendo um levantamento sobre a quantidade de membros da Agrau, nós vimos que a quantidade de mulheres ainda é bem menor. 15 1/3, né? Praticamente. Né? Deixa eu pescar aqui. Você me dá licença, eu trouxe aqui uma pesquinha. Nós temos 11 mulheres no efetivo, temos 2 mulheres como beneméritas e temos 2 mulheres como correspondentes, o que dá um total de 15 mulheres, né? E o total de homens que frequentam, que participam da academia, nós temos 29 homens como efetivos, 4 como beneméritos
e 7 como correspondente, o que dá o número de 40 homens participando da AGRAU, né? Então, assim, ao todo nós somos 55, né? Sendo que desses 55, 40 são efetivos, 6 são beneméritos e 9 são correspondentes. Então, assim, eu particularmente gostaria de ver um número mais expressivo de mulheres participando, se envolvendo com a academia, né? Então, assim, quando tivermos a nossa primeira reunião, que acredito eu, que vai ser em janeiro ou fevereiro, né, uma reunião interna, a gente vai alinhar essa questão de como é que vamos fazer essa política para chegar para nós um maior número de membros beneméritos, correspondentes e também efetivos, e observando também o número de mulheres que fazem parte da nossa academia. Não seria interessante colocar, por exemplo, no estatuto que seria paritário mulheres e homens, porque o número de mulheres e homens na sociedade é praticamente o mesmo, né? Sim. Inclusive, eu acho que Itabuna tem mais mulheres do que homens, era 51%, Sim. 51, pouco por cento antigamente. Hoje eu não sei, porque o Novo Censo não tem esse dado. Sim. Mas eu acho que essa paridade seria interessante até. Dar mais voz e vez à mulher que podemos ter o voto, né? Podemos sim reanalisar o estatuto, ver, né, como é que consta, e a depender, né, do que esteja lá e do que for possível, faremos sim. E na área de publicações, o que é que você pretende? Olha, nós temos um projeto de publicação que no momento ele está parado, mas não parado porque a gente quis pará-lo, não é isso. Ele está parado porque a gente está precisando ainda fechar algumas informações, recolher alguns dados que são importantes, e nós queremos muito que aconteça o lançamento do livro Patronos e Patronesses e Acadêmicos, né, referindo-se à AGRAU, né, aos seus membros, aos seus patronos e patronesses. Esse livro já vem sendo construído, ele já está com certo adiantamento, e nós pretendemos fazer o lançamento desse livro, porque é um resgate da história, é um resgate da memória, né, é um resgate das origens, né, daquilo que ajuda a formar e a construir a nossa academia. Então, nós todos estamos imbuídos de construção dos textos referentes aos nossos patronos e patronesses, e em breve nós faremos sim, se Deus permitir, o lançamento desse. E contamos, viu, Kleber, com o seu trabalho também de divulgação. Não, você vai contar para divulgação e até na parte de acompanhar o texto, tal, na editoração desse trabalho. Se precisar, eu me voluntarizo para ajudar. Você pode contar com o meu apoio. A gente agradece. Agora, podia também publicar trabalhos dos autores da academia, do pessoal, até online, distribuir gratuitamente, ou então disponibilizar através da Amazon e de outras plataformas que a pessoa poderia ter acesso. A gente poderia ter uma parceria com a Editus, né, que é da UESC, que tem vários autores da nossa academia lá publicados, até Samuel tem um livro lá. Então a gente poderia ter uma parceria com eles para a pessoa, através da página da gente, acessar o da Editus também. Sim, claro, dá visibilidade. Quanto mais a gente puder dar visibilidade àquilo que nós construímos e produzimos, melhor será para o fortalecimento e para a visibilidade da nossa academia. Agora, você já chegou também na presidência com um antecedente, né? Você foi secretária-geral. Sim, sim. Isso lhe instrumentalizou para você fazer o programa de governo e ver onde era que a gente precisava chegar e ter essas metas definidas? Olha, Kleber, eu não construí o plano de trabalho sozinha, né? Eu particularmente não gosto de fazer nenhum trabalho que seja para o coletivo, me colocando como sozinha no desenvolvimento de um plano, né? Então, assim, a AGRAU é feita por todos nós. Então, nós sentamos, o grupo sentou, idealizou, partilhou ideias, e desses diálogos nasceu o plano, né? Então, assim,
o máximo que nós pudermos trabalhar no grupo para a nossa coletividade da Agral, melhor. Então, esse plano não foi feito só por mim, foi pensado por várias pessoas, foi corrigido várias vezes, o que eu achei maravilhoso, porque a cada correção que vinha também uma ideia nova, vinha também algo que seria engrandecedor para o trabalho, né? E tudo foi muito, muito aceito, né? Em nenhum momento, nenhum de nós nos colocamos assim, não, mas isso não cabe. Não, pode caber, é possível, é viável desenvolver, por que não colocar no nosso plano, né? E esperamos, de fato, colocar todo esse plano em prática. A gente sabe que é um desafio, principalmente porque nem todo o plano depende exclusivamente dos membros da Agral, mas em alguns momentos vai depender de outras parcerias. E é um desafio constante, mas que é um aprendizado muito grande. Eu estou me sentindo muito na condição de aprendiz e de disposição para realizar o trabalho, né? Então, eu me colocando assim, e me colocando com esse grau também de humildade, eu reconheço a importância daquilo que está escrito ser de fato efetivado e reconheço também a necessidade de trabalhar com um grupo. E o informativo Agral, quando você pretende lançá-lo? O informativo Agral, eu pensei a cada mês, a cada início de mês, lançar uma chamada, né, para a construção do informativo. Então, esse informativo, ele vai ter as ações primordiais que estejamos desenvolvendo e que queiramos divulgar naquele momento. A palestra do mês, o tema, Exato. o assunto do mês. O assunto do mês, os livros que estão sendo publicados, as peças teatrais que estão sendo pensadas e tantas outras coisas, né, que os nossos membros produzem e que queiram divulgar mensalmente. Acredito que esse informativo, ele vem com essa perspectiva, ele vem objetivando essa visualização, né, o que será bastante salutar para todos nós. Agora, e em termos de concurso literário, quais são as parcerias que você pretende fazer? Isso, nós já tivemos na gestão anterior, ou na gestão que ainda está, né, o professor Samuel é o nosso presidente, ele estará na presidência até fevereiro de 2025, em março é que ocorre a posse da nova diretoria, né? Então, nós temos observado que ocorreu o concurso literário, que foi um sucesso, né? Esse concurso contou com a participação de escolas públicas do município de Itabuna, contou com a parceria de 2 grandes empresas que nos cederam aquilo que poderia ser colocado como premiação aos jovens. Então, assim, isso tudo aí é fruto de muito diálogo, parceria, entendimento, compreensão da importância desses diálogos e da feitura, né, desses concursos. Então, ao modelo que nós já conhecemos, que tem sido realizado e que nós entendemos que é um modelo muito bem solidificado, nós vamos dar continuidade, pretendemos dar continuidade ao desenvolvimento dos concursos literários, porque é importante aproximar a Agral da comunidade, né? Então, é por que eu coloco isso? Você sabe, Kleber, que eu trabalho com muitos jovens, né? E muitos adultos também. E às vezes, quando a gente está falando de academias literárias, eles às vezes não têm conhecimento que na sua cidade tem uma academia de letras. Não conhece. Na nossa cidade nós temos mais de uma academia de letras, né? E muitas pessoas não conhecem. Então eu parei e pensei, não, fazendo algumas atividades que aproxime a academia, que aproxime a Agral da comunidade, isso vai dar visibilidade e vai promover também que as pessoas que já conhecem intensifiquem o seu olhar e aquelas que ainda não ouviram falar, que conheçam as academias, no caso, especialmente da Agral, e saiba os trabalhos que nós estamos desenvolvendo e que podemos fazer parcerias. Porque uma academia como a nossa, a Academia Grapiúna de Artes e Letras, né? É uma academia que abarca
várias áreas de conhecimento. Então, chegar à comunidade mostrando um trabalho e trazendo essa proximidade, isso não tem preço. Eu acho que já cabe até a gente promover até exposições, porque, por exemplo, temos o Valdirene Borges, que é um artista expressiva, um nome já conhecido até nacionalmente, e que está em Itabuna, convive com a gente. Isso. Tem outros autores e artistas que poderiam também, né, participar. Sim, com certeza. No fim de ano a gente já fechar com essa exposição. Um evento dessa monta, né? Trabalhar com os escultores, com os pintores, os poetas, os músicos, né? Nossa, será maravilhoso. E, como toda instituição, a academia vive com uma pequena contribuição dos sócios, né? Uma contribuição. Ela tem dificuldades financeiras. Você bota estratégias de captação de recursos. Que estratégias são essas? Participar de editais? De que forma a academia poderia também conquistar recursos e ter projetos adiante? Como fazer isso? Sim, inicialmente nós vamos observar a nossa própria renda interna, né? Como é que ela está, o que é que precisa fazer para sensibilizar, inclusive, os nossos membros, né? Aqueles que puderem, que tiverem condições de fazer a sua colaboração mensal, mas nós pensamos também em conversar com algumas áreas empresariais que já trabalham conosco, que já conhecem o nosso trabalho, já tem uma proximidade com a nossa academia, e a partir desses diálogos, não necessariamente captar o recurso em si, mas captar materiais que possam ser utilizados em momentos específicos dos trabalhos que estamos nos propondo a desenvolver. Poderia também participar de editais, não, do governo, por exemplo, projetos culturais e tal. Sim, aí nesse caso a gente vai manter diálogos com o grupo que pertence à Grau, que está ligado às artes. Né? Eu acho que seria um diálogo interessante e uma maneira talvez de captar recurso para as nossas ações. Sim, o que você propõe nos seus diálogos estratégicos? Que está na proposta os diálogos estratégicos que quando nós colocamos na proposta é com relação a nos aproximarmos da frente empresarial, né? E com eles manter ou desenvolver, estabelecer diálogos estratégicos, né? Mas os próprios agentes, que são os 55 sócios da Agral, também participam desse diálogo estratégico? Com certeza. Com certeza. Quando a gente coloca como um plano de trabalho, mas a gente sabe que nós temos o quê? 55 membros, né? Então, todos são capazes e possíveis de estabelecer os diálogos estratégicos com todas as formas e todas as fontes lícitas e que possam desenvolver trabalhos e parcerias conosco, né? Então, assim, à medida que as ações forem chegando para serem planejadas e desenvolvidas, nós vamos estabelecer esses diálogos. Há alguma proposta de se fazer, por exemplo, para o ano, apresentar ao governo que for do próximo governante uma proposta de cultura para Itabuna, com sugestões para o fortalecimento da cultura em Itabuna, através da academia? Ou não? Olha, Kleber, no momento não pensamos sobre isso. Não está no horizonte. Não, no momento não, mas poderá entrar sim em nosso horizonte, né? A academia, ela se faz pela sua dinâmica também, né? Então, em algum momento, possa ser sim que isso se aproxime e que a gente coloque no nosso horizonte de perspectivas de trabalho, algo nesse sentido. Mas eu, particularmente, gostaria muito era de ver a FIC em funcionamento. Né? Então, assim, é bastante estarrecedor passarmos ali na região da cidade na qual está localizado a estrutura da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania e ver o estado em que está, né? Então, assim, ali era um ponto representativo do encontro da cultura, do lançamento de novas propostas, enfim.
Então, assim, eu digo particularmente porque eu não falei sobre isso com nenhum membro da diretoria, né? Então, eu estou colocando aqui uma opinião pessoal, particular, mas que eu acredito que seja partilhado por tantas outras pessoas. Afinal de contas, ali era um ponto referencial, um dos pontos referenciais da cultura na nossa cidade. Certo. E aí você participa de um projeto de extensão na universidade? Sim. Sobre implantação e implementação de arquivos e museus. Sim. E Itabuna é uma cidade sem arquivo e sem museu, praticamente? Nós temos esse projeto. Esse projeto chegou para mim no momento em que eu fui convidada pela professora Janete Ruiz de Macedo, que é a coordenadora geral desse projeto. Ela é a idealizadora desse projeto. Em algum momento, acredito eu que tenha sido em 2018, ela me convidou para fazer parte do projeto com ela, coordenando a área pedagógica. Então, o projeto intitula-se Implantação e Implementação de Arquivos e Museus. Nós temos, dentro da nossa cidade, um Museu Amélia Amado, situado nas dependências do Colégio Ação Fraternal de Itabuna. Nesse museu, nós temos uma exposição permanente, que é a vida e obra de Dona Amélia Amado, e também temos exposições temporárias. Elas ficam em maio, junho e julho, depois temos outra ocupando os meses de setembro, outubro, novembro. Temos o Centro de Memória Teosópolis, ou Centro de Cultura Teosópolis, no bairro da Conceição, que tem uma exposição permanente, que é a vida do pastor Hélio Lourenço, e temos exposições temporárias também obedecendo o calendário de maio, junho e julho, e depois setembro, outubro e novembro. E gostaríamos de ter outros espaços, né, museológicos, né? Já foi usado algumas vezes Já foi pensado em usar, mas por questões diversas não se conseguiu alocar exposições no espaço. Né, como também o Museu da Casa Verde nos faz bastante, estreita e né? Tudo, quase sem espaço para nada. Isso, já foi feita uma visita técnica nesse espaço, já foi observadas as condições, né, e infelizmente não foi possível estabelecer um trabalho naquele espaço, o que para a gente é bastante triste, porque nós gostaríamos de ocupar vários outros espaços para além do que falamos aqui, entendeu? Itabuna já teve o projeto de um museu da cidade até, e foi Ciro de Matos que anunciou quando estava na Secretaria de Cultura de Itabuna. Depois o outro membro pretendeu até um museu da cidade, queria até aquele espaço da Suba, que hoje da antiga Suba, que é na praça de frente da sede da Universidade Federal, ali a praça tem o nome de um poeta até, que fosse ali um museu da cidade, mas não houve avanço nessa negociação nem nada. Sim. A professora Janete até conversou com a pessoa na época, mas não foi adiante. Agora, voltando à nossa Agral, né? E as parcerias estratégicas, quais seriam essas parcerias que você pretende? Eu vou fazer a leitura aqui na minha pesquinha, tá? Porque nós colocamos vários como possibilidades e a minha memória pode falhar e eu não gostaria que isso acontecesse agora. Então, para evitar isso, eu vou fazer aqui uma breve leitura, né? A Universidade Estadual de Santa Cruz, sempre disposta a nos receber, todas as vezes que nós contactamos para atividades da Agral, nós fomos muito bem recebidos e muito bem alocados, né? A Academia de Letras de Ilhéus, já estivemos lá em algumas oportunidades, né? Uma academia parceira, co-irmã, a Academia de Letras de Itabuna, a Alita, constantemente somos convidados a estar presente nos eventos da Alita e acreditamos, inclusive, que pode ser uma grande parceira em nossa cidade, desenvolvimento de trabalhos conjuntos, por exemplo, né? A loja maçônica, né, 28 de julho, sempre nos acolhendo. É uma parceria interessante porque nos acolhe quase que o ano todo, né, nos nossos trabalhos, nos nossos encontros. O Rotary Club e o Lions Club,
o Grupo Velanes e Rota Transportes, grandes parceiros nossos, né? São parceiros institucionais, Institucionais, são parceiros interessantíssimos, entendem o valor e o movimento, a dinâmica cultural, estiveram com a Agrau, quando a Agrau lançou o seu concurso literário para adolescentes, para jovens, né, e adolescentes. Então, assim, nós já temos essas parcerias firmadas e gostaríamos, né, de continuar contando com esses colaboradores, né? Empresários locais, aqueles que nós pudermos chegar e pudermos falar do nosso plano de trabalho ou solicitar, né, uma parceria efetiva no sentido de desenvolver da melhor forma possível ações que nós estejamos propondo ou outras que apareçam no nosso horizonte, né? Gostei muito da palavra horizonte, aquelas que possam ser, né, visualizadas posteriormente e que venham engrandecer o trabalho da Agrau. Então, assim, aqui são alguns, né, os diretores de escola, né, como eles são receptivos à Agrau. Tivemos essa oportunidade de precisar dessa parceria e eles estiveram presentes e foram parceiros nossos e ajudaram a gente a construir o concurso literário que ocorreu, se eu não me engano, tem uns 2 anos, né, que ocorreu esse concurso. E quais seriam os agentes desse processo? Que agentes a gente poderia utilizar para fortalecer a Agrau e colocar em prática essas propostas de alianças estratégicas? Como eu te falei, né, anteriormente, na minha resposta anterior, né, todos os sujeitos que estejam, de fato, entendendo a importância de uma academia de letras e a importância de um trabalho que possa ser desenvolvido nessa parceria. Então, assim, os empresários locais, os veneráveis das lojas maçônicas, a reitoria na Universidade Estadual de Santa Cruz, a presidência, né, de outras academias de letras, como a exemplo da Elita. A UFSB também estaria nessa perspectiva? Poderá entrar no nosso horizonte. No momento, na hora que nós construímos o plano, nós não pensamos, não colocamos, mas isso não impede de acrescentarmos em hipótese alguma, até porque não existe motivo para nós deixarmos de fora algum grupo que queira desenvolver um trabalho parceiro com a gente, né? E as expectativas para 2025, quais são? As expectativas são sempre as melhores, né? 2025 não chegou ainda, a gente já está falando de 2025, são sempre as melhores expectativas. Estamos com vontade. Temos um grupo coeso, que está se mostrando coeso, está se mostrando dialógico, eu acredito muito no diálogo, está se mostrando receptivo, acolhedor ao novo trabalho, acolhedor à nova gestão. Então, as expectativas são as melhores possíveis. E o calendário de atividades? O que é que já tem, assim, a primeira reunião vai ser no começo do ano, você a primeira reunião, a diretoria para ver o que vai fazer? Fevereiro ou março já realiza as primeiras... Não, em março nós teremos, em janeiro e fevereiro, nós pensamos em algo mais interno para alinhar alguns pontos, né? Passagem de uma diretoria para outra, embora tenha um membro importantíssimo na diretoria anterior que estará conosco nessa nova diretoria, que é o professor Samuel, né, que sai da condição de presidente para a condição de vice-presidente, o que me deixa muito honrada e muito feliz. Eu espero também que ele se sinta dessa maneira em relação à minha pessoa. E aí, em março, nós teremos a posse, né? E depois de março, seguindo os outros meses, nós temos os nossos calendários, né, de atividades, onde vamos tentar desenvolver e efetivar o nosso plano de trabalho. Assim eu espero, essa é a minha esperança, e eu acredito que nós vamos conseguir. No final de cada ano, não seria interessante fechar o ano
com um seminário de avaliação dos resultados, do que se fez. Sim, do que sim, se inclusive pretende, isso até anunciar isso. de alguma forma, isso é previsto, inclusive, no regimento da Agrau, né? Fechar o ano com... E sempre tem sido feito isso, né? Sempre na última reunião do ano, que se eu não estou enganada, essa última reunião é sempre no mês de novembro, existe, né, o relatório das atividades que foram desenvolvidas e o que deu certo, o que ainda precisa ser refeito. Mas, enfim, é importante, sim, fazer uma avaliação, uma reunião de avaliação. Agora, quais seriam os números que você iria colocar para essa avaliação? Quais seriam os dados que você iria avaliar? Eu optaria, eu acredito que o grupo, né, vai optar em pegar a partir daquilo que nós planejamos para o ano, né, e então observar cuidadosamente, criteriosamente aquilo que nós planejamos, executamos, como executamos, né? Aquilo que não foi possível executar e por quê, né? E esses dados serão, obviamente, dados reais e nós vamos divulgar a todos os membros da nossa academia. Certo. E os seus livros, algum projeto de livro novo no horizonte também? Tenho. Tem um que eu estou trabalhando já há 1 ano e pouco. Eu sempre dou um pequeno espaço entre uma construção e outra, até para que a cabeça aquiete e seja receptora de novas ideias, mas já estou trabalhando num novo livro, num novo projeto. Em breve estarei aí conversando com o Agenor Gaspareto, que muito cuidadosamente e criteriosamente atende, né, aos meus pedidos e edita todos os livros que até então eu me aventurei a publicar. Ele tem sido meu parceiro nisso e já tem aí um que eu estou organizando. Ele, 20 anos da editora dele, ele publicou quase 500 livros e, sim, além disso, tem dois trabalhos interessantes sobre Nietzsche, né? Um é sobre... Até um pessoal da UESC que fez uma pesquisa sobre o trabalho de Nietzsche a partir de um Wilson Lins, um escritor baiano, sim, que foi o cara que introduziu Nietzsche para a cultura brasileira. E a Bahia também tem outro cara do interior também que deu uma contribuição muito grande na tradução de Joyce. Quando Antônio Ruais estava traduzindo Joyce, mais de 200 colaborações interessantes foram de um cara do interior do Baiano, do sertão, de Caetité, de um lugar desse, que não tinha nada a ver com a história da humanidade e não devia estar situado, como também na questão de Nietzsche, que é uma questão filosófica do homem, da existência e enfrentamento do mundo, e o cara colocou, né? Agora, e a representação da mulher na obra de Chico Buarque, como é que surgiu essa ideia? Olha, esse livro eu fiz em parceria com o professor Samuel Matos, né? Ele me convidou, ele tinha uma ideia, ele tinha um projeto, e ele me convidou para fazer parte desse projeto, né? Então, esse livro, ele trata da representação da mulher na obra de Chico Buarque, né? Então, a parte do professor Samuel foi organizar toda uma pesquisa que daria um corpo, né, um pano de fundo para a escrita do livro, e a minha contribuição foi na análise do comportamento feminino pela visão de Chico Buarque. Eu tenho a impressão até que com a repressão, alguma mulher amiga dele passava as obras para ele publicar, porque tinha muito isso, né? Por exemplo, quando ele estava censurado, ele publicou algumas músicas dele com o Chiquinho de Adelaide, Maria no Chiquinho de Adelaide, não sei o quê, sim, que seria o alter-ego dele, né? O alter-ego dele. Eu tenho a impressão que alguma mulher passou essas informações, porque é muito feminino para meu gosto aquela obra dele, né? Eu sou uma mulher, entende mulher, tá entendendo? Não é meu caso. Mas eu acho que está muito profundo pro negócio. Os homens não devem querer entender uma mulher. Não devem querer entender. E quem está falando é uma autoridade, uma psicóloga, uma psiquiatra, um analista, né? Que deve entender do assunto. Nós temos nuances que só nós conhecemos. E precisamos falar sobre Kevin. É o quê? A história? Inicialmente, né, eu li um livro
trata sobre esse tema. Precisamos aquele falar que sobre o matou Kevin. Nos Estados Unidos. Matou os pais, escola. matou a irmã mais nova e matou vários colegas de classe e os professores, né? E depois eu assisti o filme e ao assistir o filme eu me encantei pela organização dos olhares. Então, o que mais me chama a atenção nesse documentário é como os olhares de Kevin, os olhares do pai de Kevin, da mãe de Kevin, se estruturam durante toda a narrativa. Então, por isso, eu optei por fazer uma análise dos olhares no espelho, né, da família e da construção cotidiana. Então, esse trabalho, precisamos falar sobre Kevin, uma análise dos olhares no espelho da construção cotidiana. Eu foco exatamente nesse ponto, analisar o olhar, né, e como aqueles olhares transmitiam, o que eles transmitiam, né, a que ponto eles poderiam emitir, expressar medo, raiva, angústia, ciúme, ódio, insegurança, uma série de emoções e sentimentos, né? Então, assim, eu fiquei muito impactada com a construção do olhar dos personagens e foi esse impacto que fez com que eu escrevesse esse livro. Agora, no Brasil, a legislação, quando um adolescente mata uma pessoa ou pessoas, a imprensa publica crime análogo ao homicídio, ao assassinato. Não tem análogo, é assassinato, homicídio é homicídio. A gente não pode relativizar conceitos, sabe? Eu acho que nós somos muito lenientes nesses julgamentos. Por exemplo, quando você pega um adolescente que comete um crime, 3 anos depois, se ele tiver 15 anos, 3 anos depois ele é solto e desimpunibilizado, ele não tem mais nem ficha criminal. E esse cara volta para a rua com um risco para a sociedade. Essa semana mesmo, o cara que entrou no cinema em São Paulo e matou um bocado de gente com uma metralhadora, tem alguns anos atrás, esse cara foi preso há 25 anos. Esse cara está sendo solto agora. Esse cara vai para a rua. E as pessoas que estão na rua em São Paulo não estão seguras? A questão é essa. Sim. Entendeu? Que direito a gente sabe que esse cara vai ser... Por exemplo, só um cara como Champinha, que é outro personagem também histórico na criminalidade, um jovem. Como é que você solta, né? O bandido da luz vermelha passou 30 anos preso, de repente foi solto, 6 meses depois ele morreu assassinado. Sim. Mas ele morreu assassinado, senão ele ia matar outra pessoa. O cara matou em legítima defesa. E o governo gastou 30 anos de prisão, que não é barato, R$3.000 por mês em média cada detento. Gastou dinheiro com advogado, com juiz, com psicólogo, com médico, com não sei o quê, para esse homem que não teve retorno para a sociedade. Sim. Sim. E agora, e a academia, os projetos a mais, quais seriam? Mulheres, como eu vou botar mais mulheres na academia? Qual é a estratégia? Nós vamos conversar sobre isso, né? Nós vamos nos reunir, o grupo, vamos conversar sobre isso. Eu acho interessante, né, que venham mais mulheres para a academia e à medida que o trabalho for se desenvolvendo, a gente vai observar se vamos trazê-las como correspondentes, como beneméritas, ou mesmo se acontecer uma necessidade, né, como efetivas. Mas isso aí a gente vai alinhar ainda esses pontos. A mulher ela vem ocupando espaço, inclusive na política. Mas às vezes os partidos políticos hoje botam 30% de mulheres para compor o quadro de candidatos, mas coloca candidatas inexpressivas e que você sabe que não vão para lugar nenhum. Elas estão ali como laranja, simplesmente, quando você olha na imagem da televisão, para compor o número de candidatos, mas sem expressividade, sem votos. Por exemplo, aqui tem 21 vereadores, só tem uma mulher. Dificilmente nós vamos chegar a 2 ou 3 nessa Câmara nova, que pode ter uma renovação de até 70%, em função das mudanças na estrutura dos partidos, né? Hoje, cada partido deve apresentar 22 candidatos para 21 vagas. E cada partido deve fazer uma média, 1 ou 2. Então, dificilmente eu vejo espaço para as mulheres.
As campanhas também são campanhas muito tímidas, eu acho. Por exemplo, o nego bota na minha porta o santinho, mas bota assim na varanda, não sei o quê, como se estivesse incomodando até o dono da casa. Quer dizer, a leitura minha. Pode ser uma leitura errada. Sim. E o espaço da mulher é um espaço essencial na cultura. Ela tem uma participação expressiva, né? Na literatura, no cinema e tal. E aí nós temos cineastas também lá no grupo da gente. Temos um rapaz, o Vitor, né? Temos o Vitor, acredito que a Eva também. Vou me encontrar com a Eva. Nós marcamos Eva uma... foi mais atriz, agora ela está morando Sim. mais no sertão, né? Eu vou me encontrar com a Eva na semana seguinte ao período eleitoral. Então aí eu vou... E aí a gente vai estabelecer algumas reuniões com algumas pessoas que são ligadas diretamente, né, às artes. E vamos ver o que é que os horizontes nos abrem. Até pode fazer até um simpósio no final do ano ou no outro ano sobre como a participação da mulher na academia. Sim, tal, sim. É algo que eu vou anotar aqui no meu bloquinho, viu, Kleber? Você está me dando muitas dicas. E eu vou anotar todas. Como disse um amigo meu que mora em Portugal, ele disse que nós somos idiotas. Sem nenhum pejorativo. A gente estava conversando, falando de ideias, né, trocando experiência, e ele disse, rapaz, nós somos os idiotas. Eu digo, é isso mesmo. Porque às vezes essas ideias também não rendem nada, sabe? Não, mas é bom, porque assim, olha, você me deu aí algumas luzes, entendeu? Eu vou anotá-las. Aquilo que for execuível, que for possível, por que não? Vamos fazer sim. Eu tenho certeza que eu vou ter a colaboração desse grupo que está eleito junto comigo. Eu tenho certeza que pessoas que não estão fazendo parte desse grupo nesse momento, mas também já se colocaram à disposição para colaborar, né? Eles vão estar junto. Então, assim, tudo que puder vir para agregar, vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido. Mas Descartes disse do discurso do método há 200 e tantos anos que o bom senso e a razão foi a melhor coisa que Deus dotou o homem para viver na face da terra, né? Só que as pessoas não aplicam esse simples conhecimento no seu dia a dia, na rotina, nas coisas e tal. Como o nosso programa tem uma limitação de tempo, qual a mensagem que você vai dar para os nossos ouvintes e para os acadêmicos, para as expectativas de 2025 a 2027? Bem, para os nossos acadêmicos, eu gostaria de colocar o meu agradecimento, meu sincero agradecimento por apostarem, né, no meu nome e no nome de todos os outros que estão envolvidos nesse grupo, que foi eleito agora recentemente. Quero dizer que estou disposta a trabalhar, a desenvolver o melhor possível pela Grau, e que tudo que for possível, tudo que for execuível, nós faremos e tentaremos fazer da melhor forma possível, né? A minha palavra é de esperança, a minha palavra é de gratidão a todos eles. E que estamos aí. E eu estou sempre disposta a ouvir e a aprender. Eu sempre me coloco nessa condição e eu acho que deve ser assim, porque eu não farei um trabalho sozinha. Né? Eu acho que você tem uma competência interessante. A organização, eu acho que você é muito organizada e isso é bom. Pelo menos você está pisando no chão e no chão firme, com alguma firmeza. Assim tento. Nós tentamos, né? Nós tentamos. Agora, como nós estamos terminando, eu vou sugerir um filme, Os Fabelmans, de Steven Spielberg. É a história da vida dele, contada por um personagem que não é ele, é um jovem tal, que era ele na adolescência, um alter ego. E o filme é muito interessante, porque começa com a criança, que é do meu tempo, ele é da minha idade praticamente, assistindo o filme O Grande Espetáculo da Terra, de Cecil B. DeMille, que tem uma história de um circo, que tem um descarrilhamento de trem. E ele ganha um trenzinho e nesse trenzinho ele começa a movimentar. E a família dele com vocação artística, e ele buscando sempre cinema, fazendo filmes caseiros como adolescente, fazendo filme de guerra e tudo. E quando ele fica adulto, ele vai para a cidade do cinema lá dos Estados Unidos e tenta um contato com um produtor de cinema, de vídeo.
E o cara disse, rapaz, você quer fazer cinema? Então eu vou lhe apresentar um cara. Encaminha ele para João Fort. João Fort lá, cego de um olho, tal, velho. Ele esperou umas 2 horas esse homem voltar do almoço e tal. Quando ele voltou, a secretária disse, olha, o senhor tem 1 minuto para conversar com ele. Ele entrou, aí ele explicou a Fort que queria fazer cinema. Ele disse, quer? Olha aquele quadro ali. Aí ele disse, o que é que você está vendo? Ele disse, estou vendo 3 cowboys numa montanha tal. E onde está o horizonte? Ele disse, embaixo. Aí ele disse, aquele outro quadro lá. Ele foi lá, ele disse, e aquele horizonte ali, onde é que está? Ele disse, em cima. Ele disse, rapaz, se o horizonte estiver no meio, não vale nada o seu filme. E é o que a gente está falando de horizonte. Esse horizonte não pode estar nem assim no meio. Tem de estar ou acima ou abaixo, mas em algum lugar no horizonte mesmo. Obrigado, bom final de semana para todos e até a volta.